E aí, Zizão? Finalmente, hein, meu? Cara, eu não consigo te dizer o prazer que me dá de estar aqui Que mesmo, bom, que assim. bom. A recíproca é São verdadeira. mais de 30 anos de história, então, É, cara, é pois um é. prazer enorme. Porra, e 30 anos que a tua trajetória, né, cara, foi extensa, né? Aconteceu muita coisa na tua vida. Até a gente tava conversando isso agora, que muita coisa, porra, a gente é amigo há muitos anos, mas muita coisa que aconteceu na tua vida, muitos acontecimentos importantes que eu não tava do teu lado, né? Então, tanto pros lados das coisas boas e as coisas ruins, né? Mas pô, legal pra caralho a gente ter esse papo, porque eu acho que a gente nunca teve, né? Nunca, assim, dessa forma, acho que Dessa não. forma, acho que Então, não. por Isso que isso é que foi legal muito pra legal. caralho. Acho que uma coisa especial mesmo, né? E como é que Então, tá a vida no Brasil? a vida no Brasil, ela tem sido, eu acho que um desafio enorme para todos nós, né? Pra você e pra tua Eu família? para minha família, para meus filhos, eu fiquei muito tempo fora, né? E eu voltei, eu acho que antecipando um pouco os maiores movimentos de transformação, acho que do tecido social planetário, né? Então, quem podia imaginar que poucos meses depois de aterrissar a gente ia viver algumas das maiores transformações da nossa geração, o que tem um lado que foi muito bom, porque eu acho que existiu uma conscientização aí exponencial, coletiva, o que é transformadora. Eu acho que o Brasil é um dos países mais idiosincráticos do planeta. Então, eu acho que o Brasil se beneficia muito, né, de todos os movimentos que estão acontecendo de transformação global. Então, um pouco, eu antecipei um pouco, né, voltando para o Brasil, alguns desses movimentos e isso me trouxe uma energia muito grande, porque eu encontrei nesse retorno um propósito, né, e um propósito que de certa maneira é transformador e é isso que eu me propus fazer na vida, né? Trabalhar com um projeto de transformação, né? Agora com essa crise no Afeganistão, eu acho que a gente vai ver uma nova crise migratória na Europa, principalmente, né, que é o primeiro lugar atingido, mas eu acho que vai sair muita gente de lá. Mas Londres sofreu isso um pouco, né, com a crise na É, Síria. Eu acho que era a época que você estava lá, não eu era? acho que os grandes centros globais sempre sofrem, né? É. Então, os grandes desafios, né? Como eu falei do tecido social global, acabam impactando os grandes centros. E sim, Londres, junto com Nova York, que eu também morei, é um dos grandes epicentros, né, de tudo isso. Então já aconteceu essa semana, quer dizer, a comunidade afegã em Londres já se conectando, quer dizer, com o que está acontecendo e tal. Então, de novo, acho que não surpreende. Aí é uma mistura de tendências que eu acompanho há mais de uma década, né, em termos de transformação da sociedade. Eu acho que um pouco de, até meu lado mais esotérico, de conexão com energia universal tal, e de movimentos de transformação que são necessários, né? Então, eu sempre falei que a gente precisa passar por vales de desafio para aflorar um mundo melhor e maior. Então, muitas vezes, né, são as dicotomias da nossa vida, né? Quer dizer, você, para ter o sucesso, precisa do fracasso e vice-versa, né? Para ter o fracasso, você precisa do sucesso. E isso é a vida, né? Essa ideia da dualidade. E a dualidade ela faz com que a gente sempre olhe para frente com um olhar positivo, né? Independente de todos os sofrimentos, dos vales, porque a gente sabe que a gente passa, né, por esses vales para sempre aflorar um cenário mais positivo, né? A gente, cara, a coisa que a gente mais fala aqui no podcast, assim, todo mundo que senta aqui me fala, tipo, às vezes são pessoas, cara, muito bem-sucedidas, que nem você, ou que cara, chegaram lá, que tem uma puta posição de sucesso, mas as histórias de fracasso são infinitamente maiores do que histórias de sucesso, né? Tipo, O fracasso ele forja caráter, assim, no Brasil a gente não tem muito a cultura do fracasso, né? Isso é uma coisa que, por isso que os Estados Unidos eles estão onde estão. Porque lá o fracasso não é uma vergonha, né? O fracasso em todos os níveis, né? Pessoal, profissional, etc. Pelo contrário, ele é encorajado, né? E isso não é uma cultura que a gente vê muito no Brasil. Então, eu posso dizer catedraticamente que os momentos mais difíceis da minha vida são aqueles que mais me impulsionaram, né? Em todos os níveis, são aqueles que me abriram novos caminhos, abriram novas oportunidades, a janela, né, se expande. Então, e não foram poucos, né? Eu estou sempre reinventando a minha vida. Eu acho que a gente
Eu estou até engajado num projeto, né? Num livro que eu estou escrevendo que está muito conectado às linhas de chegada da vida, né? E quando eu falo de linhas de chegada, a nossa vida ela é totalmente não constante, né? Então, a linearidade ela não existe, né? E a vida é sempre um começo, meio e fim e novos ciclos, e eles estão sempre começando e terminando, né? Tanto do lado pessoal como do lado profissional. Eu acho que a gente tem que saber como usar desses ciclos da melhor forma. E é isso que eu tenho tentado fazer na minha vida toda, né? Mas, por exemplo, você falou dos Estados Unidos, né? Você não acha que tem uma coisa errada lá com o sistema, principalmente essa história de failure, né? Que é tipo fracasso junto com o sucesso do moleque que, sei lá, que o moleque tem 14 anos, ele tira uma nota ruim na escola, você fala, meu, acabou tua vida. Você não, coisa que é uma inverdade absoluta, né? Mas assim, não, acabou tua vida, você não vai entrar na faculdade mais, aquela Ivy League, então você vai lá pro Arizona State, com todo o respeito ao Arizona State. Mas, tipo, sabe, você não vai. Tipo, sabe, acabou, você não vai conseguir, você não vai chegar lá nesse ponto. E aí causa essas coisas essas pessoas revoltadas, se sentindo excluídas, que vai lá, mass shooting, né? E vai lá e blá blá blá, mata todo mundo. Assim, eu sei que o lado bom disso é bom, né? Que a pessoa lida com o fracasso para chegar lá, para ter sucesso e ter o sucesso na vida. Mas eu acho que tem uma coisa sistematicamente errada nos Estados Unidos em relação a isso. Porque quando você tem a quantidade dessas de school shootings, mass shootings, né? Que tem em escola lá que eles têm, não pode ser acesso a armas só o problema. Porque senão ele pega um ônibus e dá no meio da escola, sei lá. E a única coisa que eu ouço falar sobre esse problema são de acesso a armas, de pessoal falar de arma. Pode ser um problema também, mas eu acho que não é só esse o problema. Eu acho que é muito isso. Eu passei isso por lá, que eu fiz lá a quinta, sexta e sétima série lá. E era muito assim, você não sei o que, loser. O cara já põe o dedo na tua cara, loser, tirou a nota errada, ou você não conseguiu fazer aquilo, ou você não ganhou no esporte, no beisebol, no que quer que seja. Eu não sei se tem muito isso na Inglaterra também. A Inglaterra é Eu muito acho que diferente, assim, né? é muito simplista, né? A gente comparar idiosincrasias, porque todos os países têm a sua, né? Como eu falei, eu acho que o Brasil é um dos países mais idiosincráticos do planeta, mas os Estados Unidos também não deixa de ser, né? Então, com todas as hipocrisias que a gente vê reinantes, tal, históricas, etc. Então, mas eu acho que como modelo de sociedade, é uma sociedade que evoluiu e muito, né? Uhum. Quando a gente fala do tamanho que é os Estados Unidos, da relevância econômica que tem, tal, do grau de liberdade individual que você tem. Então, assim, eu acho que dentro do contexto que a gente vive de mundo, é uma sociedade que evoluiu e evoluiu bastante, né? Sem dúvida. Só Sem que com dúvida. todos os seus issues, com todos os seus problemas, então concordo, eu acho que tem sempre, como eu falei, né, o lado do fracasso em relação ao sucesso. Então, da mesma forma que a cobrança, né, ela pode te levar a um problema de saúde mental no futuro, e está se discutindo muito isso agora, mas por outro lado ela te empurra, ela te impulsiona, né, a criar, a construir. Eu acho que isso é um pouco mais autêntico, né? Nos Estados Unidos a gente consegue chegar, como eu falei, por mais que você sofra no processo, né, a cultura do fracasso ela não é destrutiva como, por exemplo, no Brasil. Eu acho que no Brasil existe um preconceito muito maior, né, em relação à ideia do fracasso, né? E eu acho que existe mais autenticidade, né, nos Estados Unidos. E isso eu vejo também na Europa, etc. Tal. O que eu acho que falta aqui no Brasil, né, essa autenticidade. Eu acho que é uma sociedade ainda em formação. Aí por isso que a gente vê polos tão radicais, polos opostos, o momento de radicalização que a gente vive no Brasil agora. Não está Exatamente. vivendo isso nos Estados Unidos também? Eu acho que, como eu falei, eu acho que a sociedade americana ela está um pouco mais à frente. A gente, Sim. quando compara uma série de realidades que a gente vê nos Estados Unidos, né, com o Brasil, a gente está algumas décadas atrás em termos de desenvolvimento social, né? O Brexit também não deu uma radicalizada também, né? Deu, e aí mostra, né? Como eu falei, eu acho que mostra essas idiosincrasias, né, de cada um dos seus países. O Brexit, eu acho que mostrou nesse grau, quer dizer, que essas polarizações, né, esse conceito da dualidade
que eu comentei no início, é uma coisa que é uma realidade em qualquer sociedade, porque é muito humana. Eu acho que o que falta para a gente seria uma sociedade muito mais homogênea se a gente entendesse muito melhor o nosso lado humano, né? E isso é uma coisa que eu persegui a minha vida inteira, a minha carreira, eu persegui profissional e pessoalmente, né? De compreender não só as idiosincrasias da sociedade, mas do nosso lado humano. E quando a gente começa a entender essas nuances do que nos faz humanos, fica muito mais poderoso, as relações são mais poderosas, né? Então, eu acho que a autenticidade, a verdade, ela faz com que as relações se construam de forma muito mais poderosa, mas isso não impede que a dualidade exista, porque isso é uma das características mais, aquela ideia de luz e sombra que todo mundo tem e tal. Então, o mundo acho que seria mais fácil da gente lidar se a gente entendesse melhor essas nuances do que nos faz humanos, né? Como é que foi a época? Você saiu do Brasil, foi para Nova York, e de Nova York você foi para a Europa, não foi? Sim. Ah. Eu morei no total, eu morei quase 10 anos fora, né? Porque eu fiz faculdade fora também, mais de 10 anos, né? Então, eu tive em diferentes momentos da minha vida, eu fui primeiro para os Estados Unidos, depois eu voltei para o Brasil, e aí eu voltei para Nova York em 2014 e fiquei mais 2 anos em Nova York, depois para Londres até 2019, né? Mas isso já com família e tudo. Já com família e tudo, E isso foi 2014 essa segunda vez. A primeira vez foi quando eu era moleque e tal, eu fui estudar, né? Uhum. E eu acho que essa amplitude, né, de viver um pouco o que é o mundo, ela consciente, né, e você falou uma coisa muito legal antes da gente começar aqui, consciente do privilégio que nos permitiu chegar a ter essa oportunidade, né, de poder vivenciar as experiências que eu vivi, né? Então, esse privilégio ele está muito contextualizado nas coisas que eu quero fazer hoje. Então, Você quer teve a dizer, experiência, faculdade de sofrência lá, de dormir num lugar ruim, tipo, não, comer pizza velha? não, e eu gostaria de ter tido, Tá. né? Porque eu ainda, quando na faculdade, eu ainda estava inserido num contexto de privilégio profundo que mudou radicalmente logo depois que eu me formei, né? Uhum. E eu acho que foi das duas experiências mais marcantes da minha vida. Eu acho que logo depois que eu me formei, essa foi a primeira que foi determinante na pessoa que eu sou, na pessoa que eu construí, né? Na minha vida, né? Que eu acabei desenvolvendo, foi logo depois que eu me formei. E eu tive, acho que, 2 grandes eventos que são pilares, né? Mas o primeiro desse foi logo depois que eu me formei. Eu ainda estava numa situação de profundo conforto e privilégio, né? Antes de me formar. Mas logo no final da década de 90, início dos anos 2000, que eu comecei a transformação, acho que mais importante da minha vida, né? Que acabou forjando muito da pessoa que eu sou em todos os níveis, né? Foi tipo, ó, bem-vindo ao mundo real. Foi um bem-vindo ao mundo real, de um jeito dramático, exponencial, né? Mas foi um bem-vindo ao mundo real, porque eu nasci em circunstância de privilégio extremo, né? Então, meu avô é uma história clássica daquele imigrante italiano, tal, que começou do zero. E não começou do zero, eu vim aprender depois só, né? Com até as pessoas que eu trabalho hoje, com meu grande amigo AD Júnior, que me mostrou que não, meu avô não começou do zero, porque ele, como imigrante, ele teve uma série de acessos logo no início do século XX, né? A carta de crédito, a facilidades, etc., que permitiram com que ele trabalhasse desde muito cedo, né? Ele não foi aquele carcamano Mas clássico. não começou, assim, Sim. diria do zero, Sim, assim, sim. né? Então... aí isso se conecta muito ao que eu estou fazendo hoje, até a história de toda a questão do contexto de equidade racial no país, etc. Mas enfim, mas isso começou com a história do meu avô e até os meus começo de vida adulta, né? Eu tive uma vida de muito privilégio, acesso a tudo que pode existir de melhor e maior no mundo, né, em termos de educação, de experiências, de mundo mesmo, mas isso ruiu no final da década de 90, então o grupo que meu avô fundou e construiu, etc.,
Você tinha um banco, né? Você trabalhava no banco. Eu trabalhei, nem digo trabalhar, porque eu fazia estágio quando era Sim. criança, né? Mas eu lembro que eu ia te encontrar, lembra? Que a gente ia almoçar então, umas vezes ali sim, no... Era ali na Doc perto... Lobo, Não, cara, ali perto na da Paulista. Interlagos, cara. Não, No não, caminho lá pra era uma Interlagos. agência, é verdade. Uma Lá era agência, uma você das trabalhou lá. agências, Porque eu trabalhei. trabalhei na Guido Calói, ali perto. Exatamente, no SP Market, no SP shopping. Market. E aí vira e mexe eu ia lá almoçar com você. E aí então, aí tinha lá uma agência tal, e eu tinha, quer dizer, 18 anos de idade, Isso, né? isso. E assim, aquilo foi um outro mundo, né? E isso no final da década de 90 ruiu. É aquele problema clássico, eu acho, da segunda geração que, lamentavelmente, né, até hoje eu investigo muito a ideia da liderança humana e tal, e a ausência de governança e a ausência desse alinhamento, né, na segunda geração acabou gerando todos os problemas que geraram no grupo, e isso acabou esfacelando, né? E eu tive que me reinventar como pessoa, como profissional, como ser humano, né? De entender que aquela vida tinha acabado, né? Num jeito traumático, porque não foi só a dissolução patrimonial, foi a dissolução das relações, né? Então, acho que ninguém da minha família estava preparado para tudo aquilo. As relações familiares se deterioraram totalmente. Eu era um cara que sempre estudei, sempre me dediquei, sempre fui super resiliente em relação ao que eu queria fazer, mas acomodado, meio que confortável, porque ao final eu ia ter que assumir uma posição junto à minha família, né? Era outro tipo de desafio, né? Era um outro tipo de desafio, mas era aquela coisa, uma situação meio cômoda, né? Mas eu acho que seria um desafio da mesma maneira, seria né? um desafio grande. Mas a questão é que o outro nível, você estava indo por um caminho, aí de repente, tipo, saiu de um eixo e foi pro outro. Eu acho que seria um desafio grande, mas que eu fui programado sim. a vida inteira para isso, né? Quer dizer, a vida inteira, toda a minha juventude, adolescência, etc., eu fui programado para isso, literalmente. Me preparei para isso. Então, a minha vida foi inteira forjada em cima desse plano, né? E, de repente, num espaço muito curto de tempo, eu tive que repensar, né, essa história. E isso foi ano 2000, eu tinha lá meus 24 anos de idade, 23 para 24 anos, né? Então eu comecei essa nova história, esse foi um dos momentos de transição mais importantes da minha vida. Né? E aí você chegou você estudou em Nova York, é isso? Eu me formei na Universidade de Miami. Né? E aí eu voltei para cá e comecei uma vida nova. Você procurar emprego? Comecei a procurar emprego e aí que começou, acho que essa jornada. Quer dizer, eu vou resumindo bastante, mas eu fui poder fazer as coisas que eu me conectava. Eu adorava mídia, adorava tecnologia de algum jeito. Aí veio também a consciência do meu privilégio, porque independente de ter perdido o chão patrimonial, independente de ter perdido todo o histórico e o legado, as conexões existiam ainda. Então, eu aprendi também com meu amigo AD, na minha condição de branquíssimo, né? Nós não somos nem brancos, nós somos branquíssimos. Então, por quê? Porque dentro do contexto de vida que a gente sempre teve, as conexões, né, o QI, o que indica, era fundamental. Então, assim, eu de algum jeito eu consegui chegar e com uma bagagem, com baita histórico, me formei fora, sempre me dediquei, etc. Mas eu tinha este privilégio de conseguir me conectar com as pessoas certas, nos projetos certos, né? Então, eu me reinventei nesse momento. E aí esse primeiro degrau foi aonde? Esse primeiro degrau eu fiz um cold call no Nizam, que hoje eu conheço bem e tal. O Nizam, ele à época tinha lançado o IG, né? Então era o primeiro mês, eu tinha morado em Miami, depois eu fiz MBA em Nova York, trabalhei em Nova York, independente de toda a jornada traumática familiar, eu tinha algo a contribuir muito, né? E eu queria trabalhar em projetos de tecnologia, de mídia e tal, e o IG era a época, quer dizer, como se fosse um Google, né? Porque o IG ele congregava muito do que tinha de talentos, de desenvolvimento de tecnologia, de jornalismo, de novas mídias, tal. Então eu acabei me conectando muito com esse novo mundo que eu queria construir para mim. Era referência, né? Foi uma referência. Era uma referência grande, IG, né? Todo mundo tinha e-mail, né? IG. Sim, foi o primeiro, quer dizer, projeto provedor gratuito, né? Então, meu pai teve um provedor. Então, acabou vendendo para o Terra. Então você viu o comecinho. E aí... aquela época que eu
que eu te encontrei lá no Lavra, lá no SP Market, eu trabalhava numa empresa que fazia modem para computador. Uma empresa chamada Black Box, uma empresa americana. Acabou fechando, foi uma história horrorosa. Mas basicamente era um modem preto que ficava embaixo do telefone, você conectava no telefone e conectava no computador. Não tinha nem placa de fax modem ainda. Placa de fax modem, que era a coisa que você colocava dentro do computador. Sim. Então era uma caixa. E aí eles faziam peça de conectividade também, mas era uma coisa impensável, né? Meu pai já era muito envolvido também em tecnologia e acabou montando esse provedor também, acabou vendendo para Terra, eu acho, na época, que na Terra era provedor também, né? Terra. Sim, era. Mas eu lembro também, cara, que foi um dos primeiros provedores de internet lá atrás. Eu acho que tinha um capital intelectual incrível, assim, porque quando eu entrei no IG, as cabeças, você tinha lá, trabalhando no mesmo ambiente, o Matinas, quer dizer, como uma das grandes cabeças de jornalismo, tinha o Mandic, que foi um dos pais da internet no Brasil, tinha o próprio Nizam, etc., tinha o Demi Guettico, que era um cara que era um das maiores, que também foi um dos fundadores da internet no Brasil. Então, assim, isso tudo trouxe uma bagagem, né, uma visão para aquele moleque de 24 anos tentando se reinventar. Mas foi naquele momento que eu comecei a conectar com talentos, até com traits que eu tinha, que eu comecei a identificar que eram fortes, né, quando eu falo de liderança humana, e eu comecei a perceber como eu conectava e como eu aglutinava diferentes visões, né, e diferentes perfis, um propósito único, né? Tá. E assim eu comecei a entender, quer dizer, eu comecei a liderar projetos que, mesmo que não fossem a minha especialidade, eu conseguia aglutinar as pessoas certas para fazerem a coisa funcionar e acontecer, né? E assim eu fui desenvolvendo uma carreira executiva, tal. Passei por várias, depois do IG, quer dizer, liderei um dos primeiros projetos de Wi-Fi do Brasil, que chamava VEX, que era aqueles que você acessava nos hotspots públicos e tal. E aí depois eu fui para a ESPN, trabalhei 4 anos na ESPN, sempre com essa pegada de novas tecnologias, novas mídias, então para liderar, então eu lancei a revista ESPN, o site da ESPN que hoje está no ar, na época era um site de programação de TV, e a gente criou um portal mesmo, e sempre conectado a mídias. Aí depois eu fui para eventos, trabalhei na Time for Fun, que eu te falei, que foi uma jornada e uma experiência singular, quer dizer, eu nunca tinha trabalhado com eventos promovendo grandes shows, então... E daí, mas você saiu da ESPN e você foi para lá? Eu fui para Time for Fun, né? Fiquei um curto espaço de tempo, mas que me ajudou muito sempre, quer dizer, todas as experiências na vida, né? Elas sempre de algum jeito conectam, né? Em alguma coisa. Então, quem podia imaginar que na Time for Fun ia estar conectado com o Festival de Cannes depois, né? E o que você fez exatamente lá? A Time for Fun eu era responsável por toda a área de shows, né? Tá. Então, nacionais ou internacionais, então, coisa que eu nunca tinha feito então, mas aí era vida. esse teu talento para aglutinar. Para aglutinar, porque era uma coisa que eu nunca tinha feito. Você precisava montar uma equipe para executar aquilo lá. Executar. Então, assim, a visão, o plano, quer dizer, desde identificar os talentos, bidar em cima dos talentos, organizar e promover os shows, né? Você fazia essa parte também? Fazia. Então, assim, puta, esse cara aqui hoje em dia é muito mais simples. O fácil era você contratar o YouTube, que você sabia que ia dar lá 5 noites lotadas no Morumbi. Sim. O difícil era chegar e promover The Cranberries no Credit Card Hall, né, à época, e saber, puta, que você podia tomar um ferro grande se você vendesse 800 tickets e o negócio não voasse, entendeu? Então... ou você, tipo, na época que você compra, fala, puta, eu vou comprar esse cara aqui agora, mas daqui a 6 meses, quando vai ser o show, eles vão estar... Exatamente. Né, fazer esse hedging, assim, isso aí é muito difícil. Né? Então, e eu era um peixe principalmente fora naquela d'água. época que não tinha, né, hoje em dia a métrica é cretina, que você pode... Em casa você já sabe o que vai acontecer. Aquilo lá é um negócio que você tem que ir meio que no faro mesmo e... Mas aí, então, esse faro que eu acho que foi importante, porque a minha intuição, ela me levou a estar lá, num ambiente completamente desconectado daquilo. Eu sempre fui um cara de me reinventar, né? E eu estou sempre me reinventando, né? Então, quando eu podia imaginar que eu ia estar lá promovendo o show do Alice Cooper em Porto Alegre, cara, correndo risco de ser preso pela polícia ambiental porque ele só tocaria com uma cobra viva que não tinha aprovação do IBAMA, entendeu? Então, assim, são coisas que eu percebi que mesmo não fazendo parte da minha vida, eu acabava me conectando muito pelo espírito de como eu lido com as coisas na minha vida em geral, né? Então, e você que lidava com as agências? Sim, eu era responsável pela unidade de shows, né? Você fazia tudo?
Fazia tudo. Então, É. quer dizer, tinha um time, né? Sim. Mas eu liderava a área de shows e foi pouco tempo, mas como eu falei, foi muito marcante, né? Sim, sim. E... Que até falando, imagino, também não era do tamanho que é hoje, né? Tipo, Era grande já, né? Era Quer dizer, grande. promovendo os principais shows internacionais, Madonna, U2, Coldplay e tal, todos as performances de Broadway, mas a parte de Não, Broadway... eu sei, mas não tinha tanta gente trabalhando lá quanto tem hoje. Tinha bastante gente, né? Então, foi pré-IPO, né? Foi um mês antes do IPO que eu trabalhei lá. E aí você chegava, não, puta, vamos trazer esse cara aqui. Daí, puta, você tinha um orçamento para trabalhar. Exatamente. E você começava a negociar com a gente. Você tinha que negociar com a gente, só que você tinha que ter uma sensibilidade enorme de entender no business plan, né? O pitch que você vai fazer, quanto vai custar aquele artista, né? E o quanto você vai conseguir conectar em toda a cadeia de geração de valor, né, para você chegar e ativar aquilo como um negócio, né? Então, não era fácil, como eu falei, era fácil você chegar e botar o business case da Madonna, do U2 na época, etc. Mas era muito mais difícil você chegar e promover um show do The National, entendeu? Porque a chance de você tomar um prejuízo enorme era muito maior quando você falava de bandas que ainda não estavam consolidadas, tal, etc., que era o up and coming, né? Então... Mas tinha um pensamento assim, por exemplo, eu vou trazer essa banda hoje, Hoje eles não estão gigantes, mas... Tinha muito esse pensamento, mas aí tinha esse equilíbrio de intuição com o lado financeiro, né? Tipo, a gente vai perder dinheiro aqui. Exatamente. Mas ali a gente vai ganhar dinheiro mais. Então, assim... Mas esse foi um período curto, né? E depois eu acho que ele antecipou o período, acho que mais importante da minha vida profissional, né? Porque em 2012, né? Eu ainda passei pelo Estadão um ano, mas em 2012 eu acho que foi a maior transformação, né, pessoal, que eu vivi. Eu entrei num grupo britânico que à época eu conhecia pouquíssimo. Eu conhecia 2 negócios desse grupo britânico, né, que eu já tinha ouvido falar, né? Um deles, obviamente, todo mundo já tinha ouvido falar, que é o Festival de Cannes de Criatividade, o Cannes Lions, né? Que até o Estadão era o representante, e é o representante, então eu conhecia, obviamente, bem. Todo mundo do Brasil é muito conectado com o Festival de Cannes. E a WGSN, que é o principal bureau de tendências do mundo, né? E ambos eu conhecia, mas distante. E eu entrei nesse grupo inglês para montar a operação do grupo na América Latina. E eu não imaginava que ia ser a maior jornada... E eles te acharam via Headhunter? Headhunter, mas muita intuição, porque eu estava muito acomodado num emprego bem tradicional, assim. Então, eu era um executivo bem pago, mas... sabe, motivado com as coisas que eu fazia, mas eu sempre me incomodava muito com a acomodação, né? Então, quando me procuraram para montar essa operação desse grupo inglês, eu fui muito na intuição e eu sou apaixonado por storytelling. Eu amo narrativas, eu amo construir narrativas. Então, eu comecei a construir essa narrativa do zero, né? E existia uma representação comercial só da WGSN aqui no Brasil. E aí eu entrei nesse grupo. Os primeiros 2 anos foram tão bem-sucedidos em construção desse negócio na América Latina que acabou me levando ao convite de assumir a WGSN no mundo em Nova York. E foi o grande, eu acho, desafio que eu tive. Primeiro grande desafio, até porque primeiro eu nunca tinha liderado uma empresa horizontal, né? Quer dizer, com 16 escritórios no mundo, do tamanho que a WGSN tinha, né? Tudo que significava um brasileiro, à época eu tinha 38 anos tal, e eles assim, valorizam o brasileiro, porque o brasileiro sabe resolver problema. Então, eu acho que era muito isso. Eles enxergaram... O brasileiro é confortável no desconforto. Total. E eu acho que eles enxergaram que eu ia para lugares que realmente a essência do britânico não vai. Muito conectado a esse lado humano, né? Então, eu conectava com... assim, a WGSN nos 16 escritórios do mundo... E eu não era um cara de tendências, eu não era um trend forecaster, eu não estava lá decupando tendências, eu estava, assim, consciente do que era o negócio da WGSN e consciente que eu lidaria com o time em Xangai do mesmo jeito que eu lidava com o time na Colômbia, do mesmo jeito que eu lidava com o time na Índia, em Los Angeles, pouco importava. Nos 16 escritórios do mundo, eu seguia uma metodologia que era absolutamente homogênea. E eu conectava muito, voltando a esse lado humano, né? De você chegar e entender que as organizações elas são feitas por pessoas, sempre, e você vai ter lá, no mesmo, independente de cultura, você vai ter ambição, traição, amor, paixão, raiva, angústia, tudo aquilo. E eu sou isso, eu gosto de conectar com gente, eu conecto pelo coração mesmo. E
E eu percebi que isso foi a grande transformação, né? Então, a WGSN foi, eu acho que, o grande springboard para eu entender quem eu sou como pessoa, como líder, como profissional, né? Porque a WGSN era uma empresa super complexa, né? Mas ao mesmo tempo muito interessante, né? O produto muito legal de se trabalhar e totalmente diversa, né? Então, assim, você tinha lá pessoas literalmente do mundo inteiro, né? Trabalhando com um propósito comum. E aí tá tudo conectado. Quer dizer, Tinha que viajar muito? Viajava muito, 50% do tempo, né? E você com a tua família em Nova York? Difícil. Não foi fácil. Foi um período muito difícil. Sua mulher sozinha com 18 filhos? Com 3 filhos. E ela, acho que uma das razões que tanto dificultou até hoje minha ex-mulher, né? Eu me separei há 2 anos, mas eu acho que uma das razões ela foi isso. Quer dizer, eu acho que eu sofri muito com esse distanciamento, ela sofreu também, então... Talvez se ela tivesse aqui em São Paulo, tinha um amparo da família, né? Essas coisas enquanto você viaja. Acho que essa falta de amparo... Agora fica lá e lá a vida é muito diferente, né? Lá você tem essa cultura de você lava a tua roupa, você limpa a tua casa, né? E com 3 crianças. Quantos anos tinham teus filhos na época? Então, a gente foi... O Luca agora tem 13, né? A Isa tem 11 e a Sara tem 8, né? Então, a Sara não tinha 2 anos, vai. Não tinha nem feito 2 anos. Então, a Isa estava lá com os seus 5 e o Luca com os seus 8 e pouco. Então, cacetada, né? Foi. Mas, cara, não tem jeito fácil de fazer também, né, cara? Não, você tava não. O que você falou, você estava no momento mais importante da tua carreira profissional. Exatamente. A gente tem que tomar decisões né, difíceis. E no sentido de, eu tinha que trabalhar muito, né? E estava trabalhando muito e tinha que... se fosse Wichita, no Kansas, eu ia ter que ir. Se fosse Hong Kong, eu ia ter que ir, né? E aí que vem as dificuldades, né? Quando são decisões assim como essa, né? Sorte que era Nova York ainda. Sorte que a gente foi para grandes centros, né? Nova York, Londres e tal, que ainda são excepcionais em termos de experiências de vida, né? E aí como é que foi essa mudança para Londres depois? Então, aí... Vocês foram de lá para Londres? A WGSN, eu acho que... E aí que vem... Quando eu entrei... É uma marca muito legal, uma marca conectada com transformações num nível global, né? Quando a gente fala de tendência, até um pouco do que eu pesquisei muito anatomias de tendências esses últimos anos, até um pouco conectado ao que eu estou fazendo agora, o porquê que a gente lançou até um ano antes, né? De todos os movimentos que aconteceram no mundo. E eu já vinha acompanhando tendências há muitos anos. E quando eu cheguei lá, a WGSN estava quebrada em termos de cultura organizacional. Era uma marca super conceituada, né? Mas que tinha um engajamento muito baixo. As pessoas trabalhavam nela infelizes, né? E aí foi muito dessa minha intuição que conectou, né, com o coração mesmo do negócio, né? E a gente tinha um engajamento, a gente fazia esse negócio chamado Employment Survey, que era todo ano, né? E quando eu cheguei, estava com um nível muito ruim, estava com 43%. Então, as pessoas elas não se conectavam àquele propósito, né? E esse é um dos grandes problemas, aliás, corporativos globais. As pessoas, na grande maioria, estão infelizes trabalhando, né? Porque muitas vezes elas têm os problemas de saúde mental, surgem, aí a sociedade adoece, né? Quando a gente não está conectado à ideia da felicidade plena consigo mesmo, né? E eu identifiquei isso muito na WGSN e aí que foi a transformação, que no final de 2000 quer dizer, depois de 2 anos a gente incorporou o principal concorrente, a empresa estava muito conectada com um propósito e eu acho que por isso que isso me levou a liderar o Festival de Cannes, né? Que é uma empresa irmã da WGSN, do mesmo grupo, né? Tinha algum brasileiro em vista ali? Alguém que já tinha feito alguma coisa parecida? Não. O Brasil ele tem uma conexão enorme com Cannes. Sim. Sempre foi um dos principais países em termos de representação, né, no festival.
sempre foi um dos mais vitoriosos, né, em termos de leões de Cannes. A gente é bom de prêmio lá, sempre muito foi. bom em prêmio. Só que não no lado gestão, né? Então, assim, eu nunca trabalhei em agência, tá? Eu nunca. Então, eu era novamente um peixe fora d'água, totalmente fora d'água, né? Você estava contando a história, eu estava imaginando, brasileiro, no meio dessa gente toda. Então, assim, brasileiro... Tinha preconceito? Sofreu preconceito? Sim, bastante, assim. Então, eu acho que e isso é o que... Aí vem o lado que eu não me arrependo de nada na minha vida, né? Mas eu poderia ter ainda transformado ainda mais do que já foi a transformação que foi feita, mas eu permiti que o sistema, né, oprimisse um pouco o nível de transformação que eu queria impingir no negócio. Né? Então, me chamaram porque eu não sabia, mas e aí que vem a intuição, né? Mas o Festival de Cannes, pré-pandemia, estava vivendo um momento de maior desafio da sua história. Isso é um negócio muito legal até dividir aqui, porque eu nunca dividi, eu acho que abertamente, tá? Quando eu entrei uma semana depois do principal cliente, que é o Martin Sorrell, na época, né, ele era CEO da WPP, criou a WPP, um dos maiores grupos de comunicação do mundo, e ele, pós o festival de 2016, ele foi para os headlines, ele usava muito a mídia para passar uma mensagem importante para ele. E ele questionou o valor do festival pela primeira vez, né? E ele questionou na sua essência. Então ele questionou o valor que aquele negócio tinha, né? E isso desencadeou uma tendência global de can bashing, de você chegar e criticar o valor dos prêmios, né? Então, qual que é a correlação que existe de premiação e geração de valor para os negócios? E assim, eu sem saber caí num dos momentos de maior desafio da história do festival em 65 anos. Então, no meu primeiro, que a gente chama Town Hall, né? Então, a minha primeira apresentação para a empresa global, eu falei que o Sorrell tinha dado a árvore para a gente chacoalhar. E bom que ele nos permitiu isso, né? Porque ele nos permitiu participar de uma das maiores transformações que o festival já viveu. E isso eu acho que foi o meu maior privilégio, né? Independente de ter saído com 2 anos, mas foram os 2 anos de maior transformação da história do festival, que por sua vez antecipou um pilar que permitiu com que o festival continuasse agora na pandemia, né? Porque a maior transformação que a gente fez começou em 2016 com a ideia de construir uma comunidade, com a ideia de digitalizar toda a plataforma, de ir muito além da Semana em Cannes. E aí a gente acabou preparando, né, o festival para tudo aquilo que quem imaginou poderia acontecer com o que aconteceu com a pandemia, né? Então, foi uma experiência profunda, marcante, dramática em vários momentos, né? Mas que me trouxe muito, eu aprendi demais, né? E eu acho que antecipou aquele que é o segundo crucible, né? Que é um segundo momento mais desafiador que eu vivi na minha vida. E eu acho que... Você era presidente do festival e você respondia ao conselho? Eu respondia ao CEO do grupo, Ascension, que era dono da WGSN. Eu era CEO do Festival de Cannes. Tá. Eu era CEO da Lions Festivals, né? Que a gente promovia não só o Festival de Cannes, mas também um festival em Dubai, um festival na Singapura e um festival que era itinerante na Europa, chamado Eurobest, né? Mas o Cannes era o mais importante. Né? E você fazia isso de Londres? Fazia de Londres. Tá. Eu fazia de Londres. E aí também viagem o tempo inteiro? Viajava bastante, mas menos. Menos que eu viajei na WGSN. Na WGSN eu viajei muito mais, porque eram 16 escritórios no mundo. E eu tinha que conectar com os times. Realmente, eu achava que presencialmente fazia mesmo a diferença. E Cannes era menos, né? Mas mesmo assim também viagem intensivamente, né? E Cannes sempre foi um festival muito glamuroso, né? Tanto pela localização, né? Como, né? Fica uma coisa, né? Tem um hype muito grande em torno do festival, né? Eu imagino que você tinha que lidar com muita gente com muito ego também, né? Então, Silvinho, mas eu acho que mais uma das razões, né, cara, que eu na minha, o que a gente chama de panel interview, né? Então, quando eu fui, dito, entre aspas, entrevistado, né? Mesmo já tendo sido CEO da WGSN, mas mesmo assim eu participei do processo interno, né? Interno e externo. Então, para eles tomarem a decisão, depois de 15 anos com o mesmo CEO, que, aliás, foi uma das razões, ele nunca largou aquele negócio e nunca vai largar, né? Continua lá. Ele depois de muitos anos sobre o mesmo líder, né, eles resolveram, então, mudar
E na minha entrevista, eu dividi que um dos meus maiores e mais essenciais valores é a humildade, né? Mas é uma humildade consciente. E eu fui questionado nesse momento, né? Então, o cara que lidera hoje, ele me questionou. Ele falou, você não pode liderar um festival de Cannes sendo humilde. E eu acho muito o contrário. Eu acho que foi isso que permitiu que a gente fizesse a transformação que fez e que preparou o festival para o momento de maior desafio da história da humanidade e da história do festival de novo, porque aí foram 2 anos sem promover o evento fisicamente, né? E foi muito a essência desse valor que eu trouxe de humildade que construiu esse arcabouço de preparar o festival para aquilo que hoje ele é e está construindo, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu provei para eles, eu acho que hoje eles reconhecem o quão fundamental essa ideia porque a gente viveu um evento maciço onde todo e qualquer ego foi reprimido e suprimido, né? E num nível global. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial de mundo. Como eu falei, eu até numa apresentação em 2019, né, na Blast You, eu falo que a gente precisa passar por vales de desafio para aflorar esse mundo melhor, né? E eu acho que antecipou mesmo um dos grandes movimentos de transformação da história da humanidade, né? Onde o ego não tem muito espaço, não, sinceramente. Mas tá na... Agora não tem, mas eu acho que é natural do ser humano, assim, não tem como, assim, eu acho que eu lidei com artista a minha vida inteira, né, então é o maior inimigo, é inimigo e às vezes é aliado, né, porque... Mas eu acho que no momento que a gente tem a conscientização, né, que o ego ele pode ser esse inimigo e aliado, é muito poderoso isso, tá? Sim. Então, assim, eu tenho a consciência plena que hoje a nossa força e a nossa resiliência, ela está muito mais calcada na autenticidade, na verdade, ela está muito mais calcada na vulnerabilidade consciente. Então, assim, hoje eu falo abertamente, né, como até líder que continuo liderando projetos, etc. Tal, eu falo e sempre fui muito aberto em relação a quem eu sou, em relação à pessoa que eu sou, em relação às minhas qualidades, os meus desafios e os meus defeitos. E assim, eu acho que o mundo, ele... espero eu, caminhe para uma verdade muito maior, porque a verdade... A pessoa compra isso, quando vê que você é autêntico. Sim. E você está vulnerável ali, o cara compra, ele pode não seguir outro caminho, mas o cara entende ali que é uma coisa real Eu acho que a gente está... O mundo, ele está muito aberto a essa autenticidade, né? A verdade. Eu acho que as pessoas, pouco a pouco, elas vão... E não estou dizendo, é muito humano, tá? Quando eu falo da verdade, quer dizer, não estou dizendo que a mentira prevalece, né? Mas o ser humano, ele é profundamente idiosincrático. As pessoas, elas são humanas, então a mentira, ela faz parte o deceit, né? Então, assim, mas eu acho que o mundo, ele está caminhando para uma conexão muito mais com o propósito, com a essência daquilo que é o que nos joga para frente e tal. Então, assim, um pouco disso eu já tinha muito na minha essência, mas que aí vem para o segundo grande evento da minha vida, né? E eu acho que o mais importante, que foi 1 mês depois de eu sair do Festival de Cannes, né? Por que você saiu? Por que eu saí? Então, eu acho que eu saí por uma série de razões, né? Então, assim, eu era uma pessoa fora da caixa lá. Eu permiti com que o sistema reprimisse aquilo que eu queria construir e ser, né? O cara que liderava o projeto e continua liderando nunca aceitou que eu entrasse no negócio, nunca. E assim, a gente vendeu o braço, né, de eventos 1 mês antes do festival de 2018. E com isso, a pessoa que era o líder da área de eventos voltou a ter só Cannes, né? Uhum. Então não fazia sentido mais ficar nós dois, né? Entendi. Então me tiraram, porque não fazia mesmo sentido ficar nós dois, mas dado o nível e a profundidade da transformação que a gente viveu em Cannes, eu achei que aquilo não fosse acontecer. E, de novo, eu sou um cara muito sonhador, eu sou meio romântico, tal. Então, assim... a gente transformou num nível que o negócio quase acabou e, de repente, em 2018, a gente teve o maior NPS, que a gente chama, que é o Net Promoter Score, né? Que é a nota que você ganha de quem participou do festival, foi o mais alto da história.
E aí, pô, eu achei que de algum jeito a gente fosse continuar com algum outro formato, mas acabou não acontecendo. E eu acho que foi uma das maiores lições que eu tive, Silvinho, porque eu saí de lá muito frustrado, eu já estava muito estressado, eu estava muito pesado mesmo. E com aquilo foi meio que Porque é um processo muito difícil, né? foi um processo difícil e tal. É. E aí, um mês depois, eu estava passando férias aqui no Brasil e eu tive aquilo que foi, eu acho que o evento de maior transformação da minha vida, né? Eu acho que a proximidade com a real conexão com a morte, ela muda e muito, né? E eu tive isso num nível profundo, né? Eu tive um acidente seríssimo, gravíssimo, né? Eu não acho que é um acidente. Eu passei mal à noite e desmaiei e tive uma fratura craniana que gerou um hematoma e uma hemorragia. Você sabe, eu lembro de você me contar que você não sabia direito por que você tinha passado mal. Então, eu não sabia, mas eu acho que era estresse, viu, cara? Estresse. Eu acho que é um pouco desse burnout que eu tava, né? Tá. Eu tava muito estressado mesmo, eu tava muito frustrado. Na tua vida pessoal também? Na minha vida pessoal também, eu tava assim, acho que uma conjunção de tudo Sei. que explodiu junto, assim. Tá, então, tava tendo trabalho, pessoa, tudo. colapso assim, nervoso. Foi. E Tá. aí, cara... Você tava sentindo isso fisicamente Tava antes? sentindo fisicamente, tava. E eu tava muito cansado mesmo. Então, assim, numa noite eu voltei de um jantar, já me sentindo mal, e eu tive esse desmaio, e aí foi perfeito, quer dizer, perfeito em tudo que podia dar errado aconteceu. Então eu tive... Perfect Storm. Perfect Storm, porque eu tive uma fratura craniana, que gerou um hematoma. E você tava sozinho? Então eu tava com a minha ex-mulher e meus 3 filhos. Mas a hora que você caiu, você tava tava sozinho? Não, todos eles acordaram, foi 2:30 da manhã. Uhum. Foi um susto grande, assim. Você foi no banheiro? Eu fui, acho que eu levantei pra ir no banheiro, mas Mas você não nem cheguei lembra? no banheiro. Eu não lembro direito, porque Tá. aí... nessa fratura, rompeu uma das principais artérias, né, da nossa... E aí, nesse rompimento, é como se eu tivesse tido um AVC maciço, eu fiquei com um hematoma epidural e uma hemorragia subaracnoide. E aí, eu tive um negócio chamado, que eles chamam de intervalo lúcido, né? Então, eu achei que estava tudo bem. Aí, 2 horas depois, eu comecei a ter uma dor de cabeça lancinante, que é um negócio chamado... No hospital? Não, já em casa ainda. Te liberaram e te mandaram pra casa? Não, em casa eu fiquei desmaiado, chamaram a ambulância, mas eu mandei embora, fiquei bravo com a todo cabeça mundo. cheia de sangue, Não né? tinha, esse que é o ponto mais bizarro. O sangue ficou dentro da tua cabeça, Exatamente. não teve corte. Não teve corte. Então, eu não sabia que a dimensão da cagada. Entendi. Não teve sangue. Não teve sangue. Se tivesse um sanguinho lá, você já ia pro hospital. Tive esse negócio chamado intervalo lúcido, eu tava bem, mas aí depois, no início quando eram umas 4:30 da manhã, eu comecei a sentir uma dor de cabeça aí muito pavorosa, assim. Pavorosa. E aí eu comecei a vomitar. Isso é quando você tem um... E aí resolvi ir pro hospital. Aí fui pro hospital direto. Quando eu cheguei, fui direto para uma tomografia. Saí da tomografia já para a mesa de operação. Aí foi uma craniotomia de 7 horas. E eles... Rasparam a tua cabeça? Aí sim, aí abriram a cabeça inteira, tal. Eu tive que chegar e tirar um pedaço importante do meu crânio. E para drenar, né? Para drenar o hematoma e para reconstruir, né, a artéria. E fiquei uns dias na UTI, fiquei uma semana no hospital, mas assim, foi um episódio de renascimento, né? Eu falei, pô, agora minha vida vai mudar, nasci de novo, do nada, quer dizer, olha como a vida muda. Então comecei a me conscientizar de muita coisa, das coisas que eu queria fazer profissional, pessoalmente, das transformações que eu queria ter na minha vida. A gente até almoçou junto, né, logo depois, tal. O que eu não imaginava é que era só o começo, né, da jornada, porque um mês depois eu fui liberado para voltar para Londres e chegando em Londres, no 3º dia, eu senti a mesma dor, né, com a mesma profundidade. E aí eu falei, aconteceu alguma coisa seríssima, né? E aí eu percebi, acho que é muito grave mesmo. E fui aí desesperado, porque eu não estava com o meu médico. Aí fui atrás de um médico, outro médico, etc. Tal. Cheguei num neurologista e quando expliquei o meu caso, direto tomografia, quando eu voltei, já estava uma neurocirurgia do lado dele, um semblante super sério e tal, e falou, olha, você tem que operar agora, senão você vai morrer. E eu falei, como assim operar agora, né? Eu tive uma infecção hospitalar, que eu devo ter pego aqui no Brasil, né? E o osso, o pedaço do crânio que eu tirei, infeccionou. Eu tive uma osteomielite, né? Então, eles tiveram que abrir minha cabeça de novo, jogaram fora esse pedaço do crânio, né? E tive que me conscientizar que eu ia ficar um bom tempo
sem esse pedaço do crânio, sentindo o meu cérebro com os dedos, né? E aí eu fiquei... Tipo uma moleira de criança. Não, cara, tipo aquele filme lá do o Hannibal, que é o Silêncios Inocentes, a segunda parte. Que o Hannibal... o filme é ruim, não tem nada a ver com o primeiro. O primeiro é muito bom. Mas o segundo, ele pega acho que é o Ray Liotta, o ator, e ele pega o cara e deixa sentado, o cara sem a tampa. Sem a tampa. E o cara conversando, assim, sem a tampa. E aí ele pega até a caixinha do Dean and DeLuca com miolhozinho. Exatamente. E frita. Então, foi na grelha. Cara, e assim, foi um período assim de iluminação mesmo, profunda, porque eu fiquei aí mais uma semana na UTI, depois eu tive a infecção, ela baixou para dura, que é uma camada que cobre o cérebro. Aí eu tive que abrir de novo a cabeça pela terceira vez, eu fiz uma terceira craniotomia. Aí fiquei mais 10 dias na UTI e entre idas e vindas, né, eu fiquei 50 dias no hospital com um revólver na cabeça, né, consciente da ideia da morte. Mas é isso que é mágico, porque foi um momento de maior serenidade da minha vida mesmo, porque foi quando de fato eu consegui exercer na prática a ideia da temporalidade, né? É quando você consegue exercer o momento presente, porque você apaga o passado, porque não faz diferença, você apaga a ansiedade do futuro, porque também não faz diferença, a única coisa que importa é o presente, porque é o que eu estava vivendo e precisava sobreviver, né? Então, quem teve do meu lado, a minha mãe que ficou comigo todo o tempo, ela falava, é impressionante, não era... Ela fala que eu fui muito forte, mas não é que eu estava forte, eu estava muito sereno e muito em paz, porque eu consegui viver essa ideia da temporalidade. Mas você sempre acreditou que você ia sobreviver? Você tinha essa certeza? Sempre. Sempre, e assim... Acho que isso ajuda muito. Muito, e assim, eu vi só depois de muitos meses, eu vi o Rio, né, no Netflix, eu entendi que eu seguia muito o que estava naquele documentário, né? Então, assim, eu no hospital continuei com um monte de planos, eu me inscrevi na Singularity, que por sua vez acabou me conectando com o projeto que eu estou agora liderando. Eu me inscrevi na Maratona de Chicago, que foi fundamental para eu conectar mente e corpo. Então, assim, eu realmente visualizava que um ano depois eu ia estar cruzando aquela linha de Chicago. E isso foi super poderoso, porque me fez levantar e me recuperar. E assim, não é mágico, é real. É um negócio assim, a mente ela é muito poderosa, né? Então, quando você bota ela... Eu, como já tinha testado a minha mente em vários momentos da minha vida, de reconstrução, de resiliência, de renovação, foi mais um, né? Mas foi num momento mais desafiador e chave, né? Porque são nesses momentos chaves que a gente realmente enxerga, né? A nossa força, né? Então... o Lelo Apovian, a gente estava falando um pouco dele aqui, que ele teve aqui no programa também, e ele ficou 4 anos, né, com a gaiola na perna, e ele chegou num momento, assim, no 3º ano, e ele tava meio que falando, por que isso tá acontecendo comigo, né? Por que Deus, né? Não sei o quê. Aí ele foi para casa, começou a passar mal, foi no médico no dia seguinte, e o cara falou, infecção hospitalar, não sei o que. Então, tudo que tá ruim pode piorar, assim, sabe? Sim. Tipo, então... Exponencialmente. Parou de nunca mais reclamou de nada na vida, assim, sabe? Puta, é isso aqui hoje? Puta, beleza, vamos em cima disso aqui, vamos passar por esse desafio, assim. Eu não acho que... Eu falo muito do momento sereno que eu tive lá, e eu tô sempre resgatando essa experiência, porque quando a gente volta ao nosso mundo mundano, a gente acaba resgatando muitos dos nossos padrões e a gente acaba esquecendo dessa ideia da temporalidade, né? Que eu tento resgatar sempre. Até porque quando a gente volta ao nosso dia a dia, é fácil você chegar e resgatar muitos desses padrões. Então eu tento lembrar dessa experiência que eu tive tão profunda e tão marcante todos os dias, porque é o que me faz conseguir chegar e reconhecer e lutar contra muitos desses padrões eu vejo voltar, né? Dessas angústias, das ansiedades, né? Das preocupações que a gente carrega, que são mundanas, e quando a gente se conecta com a ideia da temporalidade, com a nossa essência, fica tudo muito mais profundo e muito mais relevante, né? Você conhece um cara chamado David Goggins? Sim. Você leu o livro dele? Eu não li o livro dele, mas eu sei, é muito bom. Cara, ele falou que você está sempre... Quem tá passando por dificuldade tá sempre negociando com a tua mente, né? Que a tua mente tá falando, puta, não vai correr hoje. Tá mó frio, cara. Você vai nadar hoje, tá mó frio.
E ele falou que o problema é que quando você começa a negociar com você mesmo, é que você não vai vou te conseguir contar, você nada. acabou de falar uma coisa super poderosa que eu aprendi no Hoffman. Eu fiz um negócio que eu recomendo muito, chama o processo Hoffman. Eu fiz depois do meu acidente em Londres e tal, e foi um negócio profundo que eles explicam o conceito lá. A gente vive a ideia da quadrinidade. O que é a quadrinidade, né? Nós, como seres humanos, a gente é feito por 4 elementos chaves, né? Onde o nosso espírito é o mais importante. Porque o nosso espírito é a nossa essência. É aquilo que realmente nos define. Mas os outros 3 elementos é o nosso lado criança emocional, que é o nosso lado mais paixão mesmo, né? Intuição, e o nosso lado racional, adulto, intelectual, né? E o nosso corpo, o nosso físico. Então esses são os 4 elementos: espírito, lado emocional, lado racional e intelectual, corpo. O problema é que, como seres humanos conscientes, né? E esse é o downside da consciência, né? Diferente dos animais, tal. O cachorro não sofre com isso, por exemplo. Eu amo cachorro, tá? Por quê? Porque eles não ficam com essa dicotomia entre o lado emocional e o lado racional o tempo inteiro. E essa briga nossa, que você acabou de falar, tá? Que vai do vou comer esse sonho de valsa e vou ter que correr depois para as coisas mais desafiadoras da sua vida, vou mudar de emprego, vou acabar uma relação, etc. Então, assim, é esse lado, essa dicotomia entre o lado emocional e o lado racional que faz com que a estresse venha e que faz com que o corpo padeça e não dá espaço para o teu espírito. Então, você não consegue ser quem você é. Então, muitas vezes, as pessoas que não conseguem se conectar com a essência é porque elas não conseguem ter esse equilíbrio entre o lado emocional e o lado racional. Então, eu aprendi muito no Hoffman, quer dizer, de você ter processos para chegar numa trégua entre ambos. Porque nessa trégua você faz com que o teu corpo floresça e o teu espírito apareça, né? E aí você consegue ser quem realmente você é, que é a tua essência. Então, e aí sim você consegue ser um ser muito mais pleno, né? Mas sem negociação, né? Porque, sem negociação. porque senão... Mas esse que é o ponto, você aprende a começar a negociar do jeito certo. Porque assim, o problema é esse, entendeu? É essa briga entre esses lados, o lado emocional com o racional, que tanto estressa, entendeu? E aí acaba o corpo padecendo, né? Então muitas doenças, etc., surgem por isso. Me deu uma virada de chave, assim, um pouquinho antes da pandemia, em 2019, assim, quando morreu o Kobe Bryant, assim, para mim foi uma coisa muito impactante, assim, porque eu pensei, esse cara é o super-homem, né, tipo, o cara, a força mental dele, o cara, fala um monte de língua, tá atleta, um dos maiores atletas da história, tava levando a filha dele para um jogo de basquete, num puta helicóptero, na Califórnia, e o negócio cai, assim. Então, mas Aí eu falei, cara, eu tava muito infeliz no meu lado profissional, também tava nesse mundo corporativo, e eu falei, cara, eu dei uma guinada, assim, eu passei tipo, sabe, eu tenho tempo, eu passei a levar meus filhos na natação, fazer as coisas que eu gosto, parei de trabalhar com qualquer coisa que eu não gostava, assim, sabe, então, deu uma mudada. Aí, óbvio, veio a pandemia, né, que foi devastadora para o setor de eventos, que é o meu mercado que eu trabalho hoje, mas mesmo assim, essa mudança me fez muito bem para suportar a pandemia também. Porque... Total, graças a Deus você viveu. Você viveu um pouco, então. O que eu vivi, a minha conscientização, ela ajudou muito, né? Porque a pandemia, ela trouxe uma consciência coletiva em relação a essa ideia da finitude, né? E a ideia da finitude, ela é muito poderosa. Então, veja tem um speech famoso do Steve Jobs em Stanford, que é maravilhoso. E ele fala, né, que we are all naked, né? Already. E que a consciência da morte, todos os dias, ela nos liberta. Porque ela nos tira o medo, né, de tudo. De errar, de pular, de desafiar, de fazer coisas novas, etc. Porque isso é uma coisa comum para todos nós. Eu não estou dizendo de novo, tá, que eu consegui me iluminar ao ponto de neutralizar todas as angústias que caracterizam nós, seres humanos. Pelo contrário. Mas eu acho que eu já tenho uma coisa super importante, que é a consciência de. Quando você começa a ter a consciência de, pelo menos você começa a trabalhar muito melhor, a se conectar muito melhor com as pessoas e com o mundo ao seu redor, né? Então...
E eu acho que legal que você teve isso, porque isso deve ter te ajudado mesmo nesse... Cara, me ajudou muito, porque eu tava num trabalho que eu tava extremamente infeliz, numa agência enorme, cheia de funcionários. Eu saí, peguei um escritório com uns amigos meus que tinham um outro escritório, uma funcionária, fazia meus horários, voltei a fazer coisa que eu não fazia antes, tipo, eu mandava um e-mail para o agente, daí eu fechava um negócio, daí eu ia no banco fazer o contrato. Antes eu tinha 3 pessoas que faziam só para assinar um negócio. Então, e você vai ver que isso é muito poderoso, Silvinho, porque, cara, quando você joga a energia assim, é ação e reação mesmo, entendeu? Então, eu vivi isso antes da pandemia, depois do meu acidente, eu já tinha tomado a decisão de só trabalhar com projetos de impacto, de transformação e tal. E quem poderia imaginar que eu estaria conectado com o que eu estou fazendo hoje, entendeu? Então, assim... Mas era teu plano, desculpa, só pedalando um pouco para trás, quando você voltou para Londres, era teu plano continuar essa tua vida, só que continuar em Londres? Era meu plano continuar um tempo em Londres, mas já conectado com projetos de impacto. Então, nesse momento, eu assumi uma função até que eu tenho até hoje. Eu sou conectado à BET, que é o principal evento de tecnologia na educação do mundo, né? E com a educação, eu já comecei a conectar com aquilo que eu queria fazer, que por sua vez, na Singularity, eu acabei sendo apresentado para o Olivier, que é o fundador da Trace. E a Trace é o principal ecossistema de cultura afro-urbana do mundo, né? E é uma empresa de mídia, entretenimento, mas com propósito. Sempre teve como propósito usar a música para empoderar e conectar a cultura periférica, né? E para mim, quando eu conheci o Olivier, no início de 2019, eu falei, é exatamente o que eu quero fazer, porque o Brasil é o maior país negro fora da África, é o segundo maior país negro do mundo depois da Nigéria, né? Eu já via que todos esses movimentos de transformação do tecido social já aconteciam até pela minha conexão com tendências. Então, desde o empoderamento feminino, toda a ideia de equidade, toda a ideia de igualdade equidade em todos os níveis, tá? Então eu já vinha me conectando assim, as organizações entendendo que o propósito é uma mola mestra, muito antes de ESG, muito antes de se falar em ESG. Então eu já sabia que isso ia acontecer. E o Brasil, sendo o país, como eu falei no começo, idiosincrático que é um celeiro de oportunidade de transformação, né? Então, eu resolvi abraçar, né? E, independente da minha condição de branco, privilegiado, etc., mas consciente desse privilégio e sabendo que as conexões que eu tinha poderiam viabilizar esse sonho grande que era trazer a Trace há mais de 15 anos para o Brasil, né? O Olivier tentava trazer há muito tempo e ele sabia dos tetos que ele atingia, e aí sim, eu não tinha dimensão da ideia do racismo estrutural, eu não tinha, tá? Era uma coisa que eu tinha dimensão dos problemas que o Brasil tinha, eu só não tinha dimensão do tamanho do problema do racismo estrutural no Brasil. E quando eu cheguei, que eu comecei a viver isso, quer dizer, muita gente não entendia por que eu, na condição de branco, ex-CEO do Festival de Cannes e tal, estava liderando um movimento de cultura negra, né? E assim eu fui conectando com algumas das pessoas mais brilhantes que eu já trabalhei na vida. Eu sou hoje a única pessoa branca do projeto, né? Minto. Eu e mais uma pessoa, mas o time inteiro de 12 pessoas é negro. Mas a gente começou isso em 2019. Tinha preconceito, né? Então, quando começou o projeto, Silvinho, ninguém... Só preconceito, onde você pisa... Eu acho que assim, eu vivi... Você tá sempre estranho no ninho, né? Então, assim... Eu acho que a questão do preconceito, do prejudice, né, ela existe em todas as formas. O Brasil é um país, como eu falei, que tem um preconceito histórico, né, profundo, entendeu? Que eu não tinha noção da dimensão, né? E você chegou, mas aí, quando você teve essa conexão, você estava em Londres ainda. Quando eu tive essa conexão, eu estava em Londres. Operado. Aí eu já Porque queria como é que foi? operado. Que a gente pulou essa parte. Você estava no hospital ali, tratando, daí com a cabeça aberta. Aí eu já tinha me conectado antes do meu acidente com esse projeto de educação, né, com a BET. Mas foi no hospital que eu resolvi chegar e falar, eu quero participar de projetos de transformação, eu não consigo me imaginar voltando para o Brasil um emprego tradicional.
eu não consigo imaginar, eu só quero voltar para o país se for para fazer a diferença, se for para impactar, se for para usar toda a experiência que eu tive de vida humana, profissional, tal, para conectar com projetos de transformação, né? E assim que eu resolvi para Singularity, porque eu fiz aquele Executive Program que tem muito na sua essência, né, essa ideia da a exponencialidade transformando a vida de bilhões de pessoas, né? Então eu fui em cima disso e aí que começam as sincronicidades de conexão, né? Porque foi lá que eu conheci um cara que tinha sido CMO da Coca-Cola na Europa e que quando eu contei o que eu queria fazer e as coisas que eu estava me conectando, ele falou, vou te apresentar o Olivier. Olivier, um negro martinicano, francês, visionário, que começou esse projeto lá em 2000, uma revista de cultura urbana underground, que ele comprou, que era de Londres e Nova York, e aí ele comprou um canal do Grupo Lagardère de música na África, conectou a marca a esse canal de música e virou uma plataforma de mídia e entretenimento calcada na música, mas muito conectada à cultura urbana africana. Então, a Trace é uma MTV dos tempos áureos na África, né? Eu sempre uso o exemplo. Eu faço parte desse grupo do YPO e eu tive no meu capítulo lá de Londres um café da manhã com o presidente do Togo. Uma das experiências mais surreais da minha vida, assim, porque o cara tinha 2 generais atrás dele e tal. E mesmo que seja faixa de... Mas era aqueles presidentes ditador? Tipo assim, sabe? E aí o cara com uma faixa de aquele estereótipo, lá, Western Africa e tal. 2 generais atrás do cara, mas o cara chega e fala... Quando eu conto do projeto da Trace, ele ficou maravilhado porque a Trace é um household name na África. Então, e eu não sabia que o co-founder da Trace era um togolês. Então, o presidente conhecia a fundo, né? A narrativa da Trace, tal, a conexão que a Trace tem. O Macron é muito amigo do Olivier. Então, assim, ele está trabalhando com muitos projetos de equidade, de diversidade e tal. Então, assim... eu já sabia que esse era um movimento inexorável, que essa transformação ia acontecer. Eu abracei com o coração mesmo, o projeto da Trace. Como eu comecei em 2012 para o grupo inglês, agora um grupo francês, que eu sou sócio, e comecei o projeto e assim a gente começou essa ideia. Aí eu fui conectando, a primeira pessoa que se conectou é uma das maiores vozes de racismo estrutural do país, chama Ade Júnior, que é uma pessoa das mais brilhantes que eu já conheci na vida. E agora está entre os 11, o Forbes acabou semana passada de falar que as 11 pessoas que você tem que seguir no Brasil, né? O Instagram, ele é um deles, ele é um dos grandes influenciadores mesmo do país. E, cara, foi a primeira pessoa que acreditou na essência desse projeto, né? E me ajudou a construir a narrativa. Você chegou aqui do zero? Não tinha nada? Do zero, não tinha nada. Do zero. E aí a gente lançou um programa de cultura e de empoderamento social, de cultura negra. No Dia da Consciência Negra, em 2019, a gente lançou na TV aberta, na Rede TV. Que é 20 de dia 20 novembro. De novembro. E aí, em 2019, mas o timeline é super importante, né? Porque naquela época era aquela coisa ainda, muita gente não entendendo, né, o porquê disso. Qual era a necessidade dessa narrativa? O porquê que o Brasil era o celeiro maior dessas idiosincrasias e oportunidades de transformação, né? A gente lançou esse programa em novembro de 2019. O que a gente não imaginava é que 2020 ia ser um dos anos mais importantes em relação à discussão racial dos últimos 200 anos. O Brasil está 40 anos atrasado em relação aos Estados Unidos, quando a gente fala do empoderamento de uma classe média negra, né? O Brasil tem 50... Lá é a maior classe média negra do mundo, né? Sim, e assim, os Estados Unidos, 14% da população é negra, no Brasil é 54%, né? Então, é por isso que o tamanho do desafio e a importância de projetos como a Trace para o Brasil, né? O que eu falo quando eu ouço essas histórias de racismo no Brasil, o que eu tento explicar para as pessoas, eu falo, cara, se a gente está aqui no Brasil, você, família italiana, família francesa, não sei o quê, mas, cara, se a gente está aqui, é que já misturou com tudo que pode ser. Então, o cara tem a ilusão de que ele é de uma raça pura, não sou, não sei o quê. Se for fazer aqueles exames lá de DNA, de história, você vai ver, vai puxar de tudo, vai ter de tudo um pouco. Puxa, mas esse que é o ponto. Mas aí vem, infelizmente, né, a realidade, ela é outra, né? E eu vivendo na pele, a forma com que, e as resistências que eu mesmo tive no início em relação ao projeto, tal, as discussões que eu tive, né, com pessoas muito próximas, etc., em relação a
consciência do que eu estava fazendo, aí eu vi que precisava, quer dizer, de um evento, né, de magnitude, como o que aconteceu em 2020, para nós ajudou a chancelar, né? Quer dizer, trouxe uma universalidade do nosso discurso, né? E, obviamente, fez com que a gente conseguisse chegar, e como a gente foi o primeiro e pioneiro, né, em lançar uma plataforma e um ecossistema de mídia, educação, de cultura negra, de cultura afro-urbana, né, do Brasil, a gente estava legitimamente falando sobre algo, antecipando aquele que foi, acho que o movimento e o ano mais importante da história, né, no debate de equidade racial. E vai agora antecipar aquilo que vai ser a maior transformação desse país, porque quando a gente pega a base da pirâmide brasileira, quando a gente fala da população mais pobre, né, 80% é negra, né? Então, se a gente falar de ter, empoderar e construir uma classe média, né, poderosa, mais forte, o Brasil vai se beneficiar demais, né? Então a gente vai criar uma espiral exponencial de geração de valor, né? E todo mundo ganha, né? Então, eu acho que... E aí vem a minha conexão mais com o universo, etc. Então, assim, tudo que eu estou fazendo hoje está ligado à transformação. Eu estou também desenvolvendo uma startup de liderança humana que fala muito conectada à ideia da felicidade corporativa, tal, e de você curar aquela que é a doença maior das organizações, que é a infelicidade que as pessoas têm, muitas vezes por não estarem conectadas com aquilo que é a sua essência, né? Mas é porque é muito impessoal também, né? Então, mas é isso que é o ponto. E você tem que criar, tem que ser muito mais pessoal, né? Então, as organizações que são pessoais, e é isso que eu consegui construir, eu tenho no meu exemplo como CEO global, porque foi essa transformação que eu consegui fazer na WGSN, no Festival de Cannes e tal, quando a gente conecta com algo muito pessoal. E eu fui muito criticado. Então, assim, eu no meu primeiro town hall da WGSN, que eu reuni a empresa inteira, no mundo inteiro, né? Algumas em Londres, outras em Nova York, e o resto tudo conectado por vídeo no mundo inteiro. No meu primeiro town hall, meu primeiro slide, eu falo da derrocada da minha família. E isso, antes de eu fazer essa apresentação, eu fui profundamente criticada por até um dos caras que era o meu coach lá, britânico, né? Ele falou, você tá louco, não faz isso. E eu falei, vou fazer. E eu acho que foi naquele momento que se conectaram comigo, porque foi mostrar um momento de maior desafio que eu tive na vida, até aquele momento, né? Me vulnerabilizou e me permitiu conectar de forma muito mais profunda e humana com aquele time inteiro. Isso fez uma diferença que perdurou por toda a transformação que a WGSN passou, depois pelo Festival de Cannes, e agora liderando a Trace como branco, um time integralmente negro, e ambos, né, independente de todas as históricos de desafios, de diferenças, de experiências de vida humanas, a gente se respeita demais, demais, demais. Então, assim, eles me respeitam demais, eu respeito demais o time. A gente criou uma unidade muito coesa, muito transformadora. São pessoas que estão transformando em cada passo que estão dando. Uma delas estava ontem, a Kênia, sentada na bancada do Roda Viva, tal. Então, assim eu vejo que a humanidade ela se conectando, né? Aí volta essa questão da homogeneidade de visão de mundo, tal, faz com que eu acho que floresça um mundo muito melhor, né? Então eu tô nessa jornada aí. E quais são as frentes da Trace, assim, as áreas de atuação? A gente tem hoje agora um programa semanal inédito no Multishow. A gente tem que estar no Multishow no Globoplay, né? Que fala de cultura urbana em geral e assim, tudo conectado a artes, moda, música, empreendedorismo, tal. É uma revista eletrônica de empoderamento, tá? Que está no Multishow e no Globoplay. A gente tem um canal 24/7, Trace Brazuca, que é um canal preponderante de música, mas que fala de cultura afro-urbana. E tem muitos shows, muitos programas, variedades, tal, etc. Isso está no canal 624 na NET, claro, e 630 na Vivo, né? Sim. A gente está lançando agora uma plataforma de ensino à distância chamada Trace Academia, que é de desenvolvimento vocacional. Então, pegar a geração neném, que nem estuda nem trabalha, de 15 a 30 anos,
e a gente vai desenvolver as vocações, né? Então a gente vai focar muito no desenvolvimento vocacional para aquelas pessoas que não tiveram a chance da escolaridade tradicional. E todo mundo tem uma vocação. Não é esse o problema você faz real? curso de DJ, curso de, marketing digital, de empreendedorismo, curso de serviços gerais, a gente tá curso de eletricista, tal, um monte de coisa. Não é esse o problema principal? É a falta de escolaridade, falta de um núcleo familiar Eu acho que meio que dita o futuro dessa pessoa, o que vai acontecer com ela, porque o cara não vai para a escola. O cara chega em casa, a mulher ou a mãe ou trabalha demais ou trabalha de menos, não tem pai, o pai se mandou. Então, sim, eu acho que a educação é a base, né? No caso da academia, a gente está exatamente buscando focar naqueles que não tiveram o privilégio da educação, né? Você não sentiu isso que no Brasil é muito foco no ensino superior e pouco foco no ensino básico? Total, eu acho que a grande transformação o dinheiro do que país... é gasto com o ensino superior para às vezes caras que nem a gente, que você estudou no Porto Seguro, teve uma vida acadêmica fortíssima. E aí, depois chega você vai fazer Você vai entrar na USP. Vestibular, você entra na USP. Total, em melhores condições, obviamente. E você não precisa pagar. É uma coisa de maluco. Por isso, e aí que vem toda a discussão da ideia do privilégio, né? Eu tomo muito cuidado com isso, porque eu não quero polarizar, não quero entrar em... Mas assim, até porque não é nada disso. É uma questão muito humana, você falou tudo. A base do futuro do país está na educação, né? E eu acho que a transformação mesmo, né? A Coreia do Sul é o que é, porque focou na década de 60 em transformar a educação, né? E o Brasil se focasse como prioridade total, é a maior que qualquer coisa. Se a gente tem a menor esperança de um país que finalmente deixe de ser o futuro para ser o país do presente, né? É focar na educação. E está muito longe disso. O Brasil, esse é um dos grandes problemas, um dos maiores, eu diria, para a gente, porque assim, a gente é muito voltado ao problema de curto prazo. O Brasil está sempre correndo atrás do rabo. Então, assim, isso faz com que o país fique nessa busca perene por uma perspectiva de futuro que sempre vai ser inatingível se a gente não tiver uma consciência de olhar para um país que a gente quer para os próximos 30 anos, para as próximas gerações. Isso não existe. Porque não faz sentido, né? E o cara daí vão lá, coloca cota né? Ou para cota social ou cota racial, e bota o cara lá, mas o trabalho tinha que ter começado muito antes. Concordo, né? Tipo, tinha mesmo. O cara teria que chegar lá, prestar um exame ali para entrar na FUVEST e conseguir. Aí, aí o resultado está bem feito, né? E é esse que você está certíssimo, porque eu acho que as cotas foram fundamentais para muita gente que eu conheci, que entraram pelo sistema de cotas, e são algumas das pessoas mais brilhantes que eu já trabalhei, e graças a Deus tiveram a oportunidade, pelo sistema de cotas, entrar. Mas você está certíssimo, porque hoje a gente está passando por uma nova transformação, porque com toda essa conscientização que existiu no último ano, agora as empresas abriram os olhos para a ideia da equidade. Então, assim, as empresas agora elas estão passando por uma transformação enorme, porque agora, no último ano, existiu essa urgência de você se conectar ao S do ESG, né? Uhum. E o S que está ligado à social, né? Está muito conectado à ideia de equidade. Então começaram todos os movimentos de trainees, etc., de atrair, né? Um contingente de pessoas que representem a diversidade real, né? O problema porque o Brasil já tem um problema histórico de material humano de qualquer raça. Porque então... que às vezes tem aquele emprego high-end ali, fudido pro cara, mas às vezes não tem material humano para suprir, entendeu? E o problema é que hoje você está atraindo, né? Até porque você tem que estar conectado com a pauta, então tá na moda, né? Entre aspas, então as empresas têm que conectar com a pauta, né? Mas não estão preparadas para tanto. Então, muitas vezes, você acaba inserindo muita gente motivada, energizada, mas que a empresa ela precisa se preparar para abraçar, né? Todos esses movimentos que estão acontecendo de forma exponencial. E é isso que a gente está se propondo fazer, né? A gente está se propondo trabalhar muito próximo, ajudar nesse preparo, conectar. Mas eu fico muito feliz que, graças a Deus, a gente teve nesses movimentos que aconteceram ano passado uma oportunidade histórica de inserção, de
consciência, né, do Brasil real e do Brasil que a gente quer construir, né? Então estamos numa jornada aí, mas que é uma jornada única. Cara, é porque se a gente tiver uma classe média, por exemplo, se dobrar de tamanho, cara, o O Brasil, país mudou. o país vira uma Falou potência, uma potência. Então, cretina você falou tudo. mundial, né? E por isso que a questão que a gente resolveu abordar 2 anos atrás, né, quando a gente começou em 2019 com o projeto da Trace, a questão racial passa por isso, de forma profunda. Porque, como eu te falei, a base da pirâmide é majoritariamente negra. Então, se a gente construir o Brasil, de fato, real, com uma classe média empoderada, né, forte, estruturada, esse país, ele se transformou mesmo, e todo mundo se beneficia. Porque não dá, Silvinho, para a gente viver encastelado, não dá para a gente chegar cada vez mais, se o país for aprofundando esses gaps de desigualdade, você não vai conseguir chegar e viver consciente, encastelado no teu ambiente, etc., tal, sabendo que a profundidade dos desafios em termos de desafio social, etc., são cada vez maiores. E o Brasil como eu falei, é um dos países que tem o gap social, é um dos maiores do planeta. E piorou na pandemia. E piorou muito na pandemia. Então, eu acho que essa consciência tem que existir. A elite é responsável, nós somos parte da elite. Quando eu falo elite, é a elite que teve condição de estudar nas melhores escolas, os melhores acessos, as melhores conexões, os melhores empregos, os melhores que indica, entendeu? Eu acho que é responsabilidade nossa como elite de conectar com esse Brasil que a gente quer ser, com esse Brasil que a gente quer transformar, né? Então, e passa por resolver muitas dessas idiosincrasias históricas que o país tem. Eu fico imaginando se a gente tivesse a estrutura de esporte, por exemplo, que tem nos Estados Unidos, né? Isso é uma coisa, cara, que eu invejo muito, assim, deles. Isso é espetacular. É uma coisa incrível, assim, o cara conseguir uma bolsa de estudo se o cara joga golfe, assim, né? O cara tem uma oportunidade, aí você vê, aqueles caras jogando na NFL, o cara é gigante, o cara é left tackle do Dallas Cowboys, você vai ver o cara se formou em filosofia, o cara de 300 pounds, enorme, assim, cara, 2 metros de altura. Mas então, porque é conectado, você conecta pilares, né, fundamentais, sim. Físico e mente. Né? Então dá a oportunidade do cara, por exemplo, aqui o cara tem oportunidade, se ele é jogador de futebol, ele vai bem, não sei o quê, mas não tem esse trajeto do cara, tudo bem, ele é bom, mas então ele vai passar por esse período aqui na faculdade como amador, depois ele vai ser draftado para jogar no profissional. Aqui depende da boa vontade dos clubes, por exemplo, São Paulo faz um trabalho interessante, que eles pegam os meninos lá em Cotia e eles são obrigados a ter nota boa na escola para poder continuar jogando. Mas é uma iniciativa deles, não é um negócio... Sim. Mas imagina iniciativas como essa em todos os setores da sociedade. Né? Sim. Então imagina isso propagado em qualquer ambiente, né? Mas de forma planejada, de forma coesa, de forma consistente e tal. Isso vai mudar o país mesmo, entendeu? Então, e eu acho que é esse o movimento de oportunidade que a gente está vivendo agora. E é isso que toda essa transformação de pandemia, equidade e tal, todos os movimentos de conscientização, eles permitem que a gente realmente reflita sobre o país que a gente Eles falam de música eletrônica? Eles falam de música eletrônica no Trace bastante ou pouco? Bastante. A gente fala de tudo, né? Eu te falei do Black Coffee, daí você mandou aquele vídeo dele antigo, né? Do Black Coffee. Sim. Tinha um vídeo antigo do Trace, né? Então, a gente fala de tudo que é conectado ao eixo, né? A veia de cultura urbana. E a cultura urbana, quando a gente fala de periferia, etc., é muito cultura negra, né? E o Brasil... a gente está também resgatando essa ancestralidade com o continente africano. Então, enquanto você é descendente de francês, eu de italiano, etc., o Brasil, ele expôs até em novelas, etc., muito mais a sua história, né, conectada aos imigrantes europeus do que a ancestralidade africana. Então, a gente está promovendo essa ponte, né? A Trace, ela é um instrumento de conexão do continente africano com o Brasil, sendo que o Brasil é o principal representante da diáspora negra do mundo. Então, é enorme isso, entendeu? Então, essa conexão do continente africano com o Brasil é transformadora, né? E eu acho que isso também nunca foi feita de forma profunda como a que a gente está se propondo fazer. A impressão que eu tenho é que é sempre aquela coisa meio turística, né?
O cara chega lá em Salvador, daí tem aquelas baianas, o Olodum, que não sei o que, blá, blá, blá. Ah, conhece aqui um pouquinho, mas não existe uma coisa muito estruturada, assim. Parece que é sempre uma coisa meio, sabe? Ah, o cara quer chegar no aeroporto e ver ali. Sabe que nem chega no Havaí, que o cara ganha o Então, colarzinho? e assim, e por isso que a gente está nessa jornada de mostrar a cultura real brasileira, né? Então, o sonho grande, né? Quando a gente fala de empoderamento, quando a gente fala da Trace, etc., é mostrar aquilo que nos conecta, né? Com a real raiz brasileira, com a ancestralidade do país, com o que acontece nas periferias, com o que acontece no que é o Brasil, né? Então, eu acho que reconhecer isso e se conectar com isso é um primeiro passo super importante do país que a gente quer projetar para o futuro. Eu acho que com esses acontecimentos aí, George Floyd, etc., eu acho que deve ter voltado uma atenção enorme para o trabalho que vocês fazem aqui, né? É mais que isso, né? Eu acho que, como eu falei, aquilo que. Primeiro, a gente estava à frente mesmo, né, desse movimento, porque a gente lançou em 2019. A Trace no mundo existe desde 2000. Então, o que aconteceu com o assassinato do George Floyd foi essa conscientização e a validação da necessidade premente, né, de você chegar e ter um projeto como esse no Brasil. Então, se existisse algum questionamento ou dúvida ou interrogação em relação ao porquê, né, o porquê que a gente trouxe, o porquê que eu abracei, o porquê que o AD abraçou, o porquê que as pessoas que estão comigo nesse projeto abraçaram isso, né, agora não existe mais essa dúvida, né? Quer dizer, quantas e quantos. Agora todo mundo, quer dizer, existiu esse movimento de conexão profunda, né? Global, nos grandes centros, assim. Então, eu estou vendo muitos movimentos de todas as pessoas que trabalhavam comigo. Eu trabalhei, quer dizer, no coração de uma empresa britânica, né? E eu agora vejo essa aceleração de conexão, temos que conectar com essa pauta, né? Mas que a gente O fez de pessoal forma chegando meio legítima. atrasado. Então, O mas eu pessoal acho que chegando a atrasado. Trace ela chegou onde chegou hoje, estamos na Globo e tal, porque foi feito de forma legítima. Sim. Foi E antes. foi antes, isso foi super importante, É. porque a gente conseguiu ser legítimo. E isso independente de ter sido eu que trouxe ou uma pessoa branca, Mas é né? importante pro movimento também ser legítimo, né? Que nem a gente estava Total. falando. Porque sabe o que acontece, cara? Eu vejo muita marca aí que se apropriando dessas coisas, ou arco-íris, não sei o quê. E aí o tênis, que não sei o quê, todo mundo inclusivo, e tem sweatshop na China fazendo tênis para criancinha, entendeu? Então é uma coisa muito hipócrita, entendeu? Então, eu acho que essa hipocrisia que eu vivi na pele, tá? Ah, Porque quando eu cheguei, não foram muitas as portas que se abriram, tá? É, e depois, quer dizer, houve essa corrida, né? É, Zizão, então, Zizão, você assim, por aqui. então, cara, teve alguns movimentos que eu até eu respeito demais, assim, a Rede TV abriu a porta num momento antes de todo mundo e entendeu a oportunidade que tinha. A Bradesco e Vivo que bancaram a primeira versão do Trace Trends, e a Trends por causa de tendência, né? O programa se chama Trace Trends e é Uhum, Trends de tendência, uhum. até conectado ao meu histórico de WGSN, mas Bradesco e Vivo, que foram os primeiros patrocinadores, né? E já estavam, quer dizer, aí você vê a conexão real com a pauta, porque aí teve um monte de gente que correu atrás do tempo perdido, né? Dadas as circunstâncias do tema exponencializar após o assassinato do George Floyd, né? Então, mas eu acho que graças a Deus a gente está vivendo isso, porque para o Brasil todo mundo ganha. Todo mundo ganha, né? A diversidade, ela traz força, ela empodera, ela vai fazer com que todo mundo, com que o país se desenvolva, com que tudo melhore. Então, Eu com certeza acho louvável, né, o trabalho que vocês fazem também. Porra, cara, a música né, eu estruturei todo o meu trabalho em cima, né, que eu tive uma profissão, aliás, graças à música, né, que é house. House é uma música que nasceu num movimento negro gay, né, em Chicago e Nova York, né? As pessoas não sabem muito disso, assim, né, porque você vai para
você vai na festa, vai numa rave, não sei o quê, aqueles tudo moleque com roupa colorida, não imagina, mas a coisa nasceu no movimento gay, negro, underground, 100%. Às vezes eu ia aqui em São Paulo, que eu ia em festa, pra ouvir a música que eu queria ouvir, era só tinha festa E gay. quando a gente fala da musicalidade É. negra, ela é transformadora, né? É. Em todos os principais movimentos, né? Então, Jazz, hip cara, hop, jazz. jazz, Eu adoro jazz rap, também. Sempre gostei de jazz a minha vida funk. inteira. Só Então, artista negro. então, assim, por isso que essa raiz da Trace, a musicalidade, ela é tão importante. Até porque a música, ela tem um papel no projeto da Trace de conexão, né? A música, ela conecta a gente, ela conecta as pessoas, né? Então, a música, ela iguala, assim, todo mundo gosta de música, né? Então, assim, independente de raça, credo, cor, religião, etc, tal, a música, ela é universal, né? Então, ela é muito emblemática, né, naquilo que a Trace representa. E as festas sempre que eu fiz ou que eu participei, as melhores sempre são quando tem o cara, por exemplo, tem o CEO da empresa X, tem o carinha que limpa o banheiro, não sei o quê, e tudo misturado num ambiente ali, democrático e todo mundo envolvido na música ali. A música, sabe, preenchendo todos os vazios, assim, e todo mundo igual, entendeu? Todo mundo curtindo, todo mundo ali do mesmo jeito. Tem uma foto do Mark Zuckerberg numa festa, não sei se você viu uma coisa antiga com a namorada, inteiro suado, assim, um bando de gente dançando, todo mundo junto, e ele era mais um Zezinho ali no meio, ali, entendeu? Então essa coisa, cara, isso faz muita diferença nessas festas, e eu acho que foi o objetivo, assim, o lema do House Music, assim, sabe? Once you enter my house, it becomes our house music. Olha lá que beleza. Então é isso. Então e a música é isso, né, cara? Então, assim, a música é isso. Então, porra, só que as pessoas não sabem muito disso, né? E às vezes, até DJs, assim, cara, que estão hoje em dia aí fazendo sucesso, os caras não sabem de nada. Fala, meu, assim, eu começo a conversar, assim, com o cara e eu troco umas 3 frases, assim, você já vejo que o cara não sabe nada, sabe, você muda de assunto, fala de outra coisa, assim, porque, não é possível, mas as pessoas não conectam muito, assim, isso que é interessante até. Eu acho que até um conteúdo excelente para vocês falarem lá na Trace, né, para falar como que nasceu a história toda, né, que veio do movimento disco, né, e o movimento disco de onde veio também, né, e é um movimento puramente... Vamos pensar nessas narrativas. Cara, porque é muito interessante, tem muito documentário muito bem feito, né? Tem um documentário da Channel 4 inglesa que fez, muito interessante, que é a visão deles lá, né, a visão inglesa da coisa lá, né, porque eles basicamente pegaram uns músicos, uns produtores lá de Chicago, que tinha um selozinho vagabundo lá, alguém foi lá, comprou uns discos e começaram a tocar a música lá, ficou todo mundo maluco, e aí derivou todos esses outros estilos, trance, drum and bass, tudo mais, pegaram lá desses disquinhos que o cara resolveu comprar em Chicago, levou para uma boate lá em Manchester, que era do New Order, dos caras do New Order, o sucesso dos New Order, eles enterraram nesse clube, porque era um clube, cara, que não vendia bebida, né, só tomava droga, então não dava dinheiro, e os caras enterrando dinheiro lá, tipo, metade da fortuna do New Order, do sucesso que eles fizeram mundial, eles são de Manchester, enterraram nesse clube, porque tocava música eletrônica, descobriram a droga, o Zuckerberg aí, tá vendo? Olha isso. Isso demais. Aí, essa foto tá com flash, né, mas no escuro ali, tá todo mundo junto ali, não, sabe, ó, e a menina tocando, todo mundo dançando, sabe, e o cara ali mais um Zezinho ali, e entendeu? É isso, cara, a música é isso que é o espírito conecta, da coisa, entendeu? A música conecta, a música... Quiçá, né, se o mundo fosse mais musical, né? Então, cara, total. Quem sabe a gente não estaria vivendo todos esses problemas que a gente vive, né, no nosso dia a dia, não seria tão polarizado, né? Então, se o mundo fosse mais, se a música fizesse mais parte ainda do nosso dia a dia, eu acho que a gente reduziria muito a polarização, né, que existe. Então, e o lance da maratona, cara, esse objetivo que você teve quando você estava no hospital, que você falou, puta, você se inscreveu na maratona, você estava deitado no hospital? Sim, eu fiz 2 maratonas, né, na vida, eu fiz uma em 2 momentos chaves, assim. Então, a de Nova York eu fiz em 2014, que também veio num momento crucial, que foi quando eu assumi a WGSN. Então, era meio que uma prova para mim mesmo, né, de resiliência, de foco, de preparo, tal, e de accomplishment, né, de você conseguir chegar e fazer. E foi um momento muito especial. Tava frio?
Tava frio. Puta, foi assim, 14 foi o ano mais frio dos 20 anos anteriores. Eu não sei, mas assim, sofri. Mas foi uma experiência tão mágica e de tanta plenitude, né? Que um mês depois, que 2 anos depois, quando eu vivi, aliás, 4 anos depois, né? Quando eu vivi o que eu vivi, eu sabia que um objetivo dessa magnitude, né? Era o que me conectaria, como eu falei, mente, corpo e na minha recuperação, né? Então, e eu sou, como eu voltando às narrativas, eu amo storytelling e eu crio essas histórias mesmo e vou atrás construindo em cima da história que eu criei, né? Pro bem e pro mal, porque eu já quebrei muito a cabeça mesmo, quebrei a cara, né? Literalmente. Quebrou a cabeça então, literalmente. Literalmente, né? E quebrei a cara pro bem e pro mal, né? Nessas narrativas, porque obviamente nem sempre elas são as corretas, né? Então já me ferrei bem. Então mas nesse caso com Chicago foi o que me salvou, viu? Porque eu lá no hospital, eu realmente visualizava eu cruzando a linha de chegada, puta, um ano depois, que foi exatamente um ano depois. Então, puta, assim, e o que seria, né? Tipo o meu Rock Balboa, sabe? Sei. Cara, então assim... A subida da escadaria. Exatamente. Então, puta, eu visualizei tudo aquilo de treino e tal, e foi exatamente isso. Então, quando eu cheguei lá, puta, eu fiz, e eu cravei no minuto o tempo que eu planejei. Eu cravei no minuto, 3h47. Cravei no minuto. Então, assim, foi um negócio profundamente organizado, planejado, focado e tal. E sem um pedaço do meu crânio, que agora eu fiz a operação um mês antes da pandemia estourar, graças a Deus. O pedaço que eu não tinha mais, eu botei, que é uma placa de acrílico. Então, hoje em dia aqui eu tenho muito cabelo, então não dá pra ver todas as minhas cicatrizes, né? Se eu fosse que nem você, eu ia ser o A gente brincou no mimimi. almoço, né, meu? A gente brincou no almoço, ia ser o Hellraiser. Ia ser meio Hellraiser. Então, assim... Mas hoje, cara, então é vida normal, total, tal. Claro. E, cara, e com essa... Depois que eu cobri com a placa, né? Um mês antes da pandemia começar, por sorte. Porque senão eu ia estar até agora com esse buraco. E aí eu fiz essa operação um mês antes da pandemia começar. Você teve Covid? Não tive. Também não. Não tive, graças a Deus. Não tive. Então, vacinou? A segunda semana que vem. Eu vou em setembro. Segunda dose. Segunda dose semana que vem. Porque eu vacinei um pouquinho antes por causa da comorbidade, né? No meu caso, sim, óbvio. Então... E você imagino que as coisas mudaram, né? Mudou para todo mundo, né? Durante a pandemia, o negócio de trabalho todo. Mas mudou para você o jeito que você se comportava também? Você ficou naquele lockdown fechado em casa? Eu fiquei, viu, Silvinho? Eu fiquei bastante. Eu, de novo, né? Aquele primeiro momento, eu acho que todo mundo ficou, né? Eu tenho a sorte mesmo, o privilégio de poder ficar no interior de São Paulo, num lugar que, puta, que me conecta muito com natureza e tal. Então, assim, foi um momento especial comigo, com os meus filhos e tal, que eu vivi próximo deles até o... E eu também, por já ter vivido pouco antes, né, a experiência que eu tive, eu já estava mais conectado, né, com essa ideia da finitude, toda essa coisa que foi tão perturbadora, né, para todo mundo. Eu meio que vivi, né? Então, todos esses vários cases que a gente viu de gente saindo, tal, aplaudida do hospital, etc. Pô, as chances eram baixas mesmo, entendeu? Eu tava realmente contra mim, né? Então, quando eu tive o meu... Então, assim, eu já tava meio que preparou o meu emocional, né? Pré-Covid, para poder chegar e lidar até com toda essa questão emocional que pegou tanta gente, né? Então eu tava bem, eu tava espiritualmente bem, né, pro período Covid. E daí você fez esse primeiro lockdown, depois você começou a trabalhar de novo. Depois aí a gente ainda tá meio híbrido, né? Então tá estranho ainda. Eu tenho uma base, assim, um escritório base, mas ainda tudo é home office e tal. Você acha que vai sustentar isso? Eu acho que vai sustentar um híbrido. Eu acho que o modelo vai ser muito mais convencional, as pessoas trabalharem, sei lá, terça, quinta no escritório, escolher o dia que vai para o escritório, entendeu? Eu acho que o presencial ele é fundamental, mas ele vai ser híbrido. Então, assim, tem que levar um filho numa tarde numa escola, faço uma reunião mais tarde, vídeo call. Então, assim, cara, eu acho que o modelo que vai funcionar no futuro é o híbrido mesmo. Cara, é porque eu acho...
Você quer mais água? Eu tô Não, bem, obrigado, obrigado, tô João, bem. tô bem. Eu acho que esse negócio de relação tem uma facilidade enorme, né, do online, né, da conveniência, mas, cara, as coisas que surgem da relação pessoal, assim, do modo como as coisas são, principalmente processo criativo, assim, cara, não dá para substituir. É Eu diferente. acho também, Se, cara. se, se vai ter um híbrido, vai ter dias que vocês vão estar juntos e outros dias online, ok, mas Não, não então por isso que eu acho substitui, que não por isso que eu acho que não substitui. substitui. É, Então, eu vivi na pele, eu falei é. o exemplo da WGSN, porque eu sei que a transformação cultural que eu consegui aplicar foi muito em função da conexão olho no olho, né? É que De você tinha que viajar para os você tinha que lugares, viajar, e você olhar tinha que na estar cara, ver o que perto, está olhar na cara, acontecendo. falar com as pessoas, tal. Então, assim, eu acho isso muito importante, entendeu? Então, mas eu acho que assim, a rigidez dos modelos tradicionais sumiram. Então, você vai poder ser muito mais flexível em relação a esse movimento, né? De espaço de tempo que você pode dedicar para determinada atividade vis-à-vis aquilo que tem no lado pessoal. Você vai poder chegar e ser muito mais flexível em relação ao horário de uma reunião. Então, assim, tudo isso eu acho que veio para ficar e melhor. É muito melhor, tá? Aquela ideia que o Google foi transformador, eu lembro, que até 20% do seu tempo você pode dedicar para outras atividades, tal. O home office que você tinha nas sextas-feiras, isso aí agora acho que não faz mais sentido, porque as pessoas eu meio que direcionar, eu vou lá, fico uma manhã no escritório, à tarde eu faço reuniões de casa, mas aí dá espaço para poder ter outra atividade, até porque com a tecnologia a gente já estava meio que conectado 24/7, né? Então, assim, que isso venha para ser mais flexível com relação a essa simbiose entre o lado pessoal e o profissional, né? Então, que funcionem mais integrados isso, né? Então, E eu, por exemplo, antes de promover essa mudança aí, sei lá, às vezes tinha meu reunião 6 da tarde com a funcionária de não sei quem, que não sabe aquelas coisas, cara, que você poderia fazer numa segunda-feira numa boa, assim, entendeu? Então, ou numa terça, cara. Então, sabe, eu tava completamente amassado, assim, com essa experiência e foi muito bom nesse sentido, né? Tem um amigo meu que trabalha em uma multinacional e eles, como benefício para ele, ao invés de aumentar salário ou aumentar outras coisas, ou dar um carro novo para ele, liberam ele de trabalhar na sexta-tarde, por exemplo. Ele trabalha sexta é, até a hora do almoço e vai então, viajar, sei e lá. isso assim, culturalmente começou a se Isso construir até pré-Covid, né? Pré-Covid. pré-Covid. Então, mesmo no escritório em Londres tinha isso e tal. É. Mas assim, eu acho que cada vez mais isso vai ficar como base, entendeu? Então, tipo assim, puta, esse equilíbrio, né? Entre, como eu falei, essa simbiose do pessoal com o profissional vai ficar muito mais complementar. E aí eu acho que vai ser muito mais legal, entendeu? Porque, pô, você vai conseguir chegar e ter esse equilíbrio que tanta gente buscava e que por que se fala tanto de burnout, etc? Saúde mental agora é a tese em voga, né? Muito porque realmente as pessoas estavam vivendo uma vida desequilibrada, né? Então, Pessoas não estão mais frágeis também? eu acho que sim. Eu acho que sim, mas eu acho que ao mesmo tempo que estão mais frágeis, eu acho que estão buscando a consciência desse equilíbrio, né? E aí eu acho que isso é transformador. Como eu te falei, mesmo que você ainda não tenha o equilíbrio, a consciência já é super poderoso. Você ter a consciência de querer buscar, né? Então isso já é super poderoso, entendeu? A sensação que eu tenho é que, óbvio que todo mundo tem aquele filme do Woody Allen, Midnight in Paris. Você assistiu Midnight in esse filme? Paris, assisti. Então, tipo, o cara achava que a época dele era ruim e que a época anterior era boa. Aí ele conheceu a menina lá que achava que a época dela era ruim e a época anterior era boa. Uhum. Então não tem muito essas coisas, né? Tipo, esse romancismo de falar, não, na minha época era melhor ou era pior, não sei o quê. Isso aí, aquele filme é muito emblemático por causa disso, né? Mas o que eu acho é que a geração de hoje, ela tá muito acostumada com o imediatismo, naturalmente, né? Porque é tudo hoje em dia na mão, né? Muito fácil, tudo muito simples, né? Antigamente, pra gente, eu acho que a gente tinha algumas facilidades, mas não era nada comparado ao que é hoje, né? Tipo, ou de você comprar um disco ali, né? Que você tinha que ir lá em Londres, na Piccadilly, para ir na Virgin, procurar um disco X, que hoje em dia o cara aperta um botão, ouve. Sim. E a vida profissional de cada um continua difícil, do mesmo jeito, não mudou. Até piorou, às vezes, né? Muito mais competitiva, né? Porque
todo mundo tem acesso à informação. Mas eu sinto que os jovens, eles estão menos preparados para encarar essas dificuldades do trabalho que a gente esteve quando a gente se preparou, as coisas que a gente passou. É que eu acho que assim, a mudança geracional que eu consigo sentir é que nós fomos forjados no sofrimento, né? Então, a cultura do você tem que sofrer para conquistar alguma coisa, né? Eu não sinto que seja a cultura premente no jovem atual, pelo contrário, né? Então, assim, eu acho que existe um descompromisso maior com relação àquele caminho mais tradicional, né, de vida. O jovem atual, acho que ele é menos materialista. Então, assim, de repente, quem sabe a gente vai ter aí uma previsão, aí, um reequilíbrio em relação a prioridades, entendeu? Então, os jovens, eu sinto que eles são mais desconectados. Aquela ideia de tudo, de economia compartilhada é um conceito muito mais conectado ao jovem atual, né? Então, isso faz a diferença, porque na ideia da economia compartilhada você acaba ambicionando menos o lado material e, por sua vez, você acha que tem um compromisso maior com essa simbiose do lado pessoal com o profissional, entendeu? Então, Mas a tendência é piorar isso? Então, eu Pra onde acho vai? que... Porque tá indo rumando, tem um rumo isso. Então, eu acho que os jovens eles vão ficar mais conectados a propósito. Eu acho que para as novas gerações a ideia do bem-estar ela vai ser mais importante, né? Então, do que o dinheiro, francamente. Eu acho que assim os jovens na decisão de vida, né? Eu acho que o bem-estar ela vai ser o mais importante, quando acho que na nossa geração era o dinheiro, o sofrimento, a dor, né, para você Comprar chegar, casa, comprar a tua própria casa, ter seu o carro. tal. Eu acho que isso vai ser menor, né, com as novas gerações. Então, eu acho que vão ser outras as prioridades. E também, antigamente, a gente bebia 1 litro de vodka e saía dirigindo, né? Não acontecia nada. Então, Quer dizer, não sei. você podia morrer, né? Teve Sim. casos que morreram, mas era isso. Era o teu risco, né? Não era o risco de ou você matar alguém, né? Sim. Era uma coisa assim, coisa de maluco. E hoje em dia, a molecada é muito mais consciente de falar, puta, vou pegar um Uber, não vou... Total, graças a Deus, né? Que bom que a gente é pai agora, né? E sabe das cagadas que a gente fez na nossa geração, né? Então, que bom, né? Os perigos são outros agora, né? Total. Tipo, o bullying da nossa época era tipo, tá ali, você fez xixi na calça, não sei o quê. O bullying vai mais fundo hoje. Aí agora, hoje, vai lá no WhatsApp, grupo da escola, da classe, 80 pessoas, vai lá e fala um negócio, um apelido que a pessoa não gosta. Exatamente. Dispara uma foto, etc. É complicado. É maluco. Complicado. O próprio, acho que as redes sociais, quer dizer, toda essa ideia do mundo idílico, né, do mundo digital, isso é uma coisa que tem que ser estudada num nível comportamental e mental humano, né? Porque eu acho grave. A gente está vivendo aquela coisa... As pessoas se conectam agora de uma forma superficial. Parece que é uma necessidade que você tem que chancelar. Eu vejo tanta gente se comunicando digitalmente, você tem que chegar e obrigatoriamente, né, posta aquelas cartas de amor, e muitas vezes está totalmente cagada a relação, tal, mas lá aparece abraçada e manda uma carta cheia de amor, etc. Sim, muitos relacionamentos maravilhosos que não postam e que são maravilhosos. Então, assim, eu acho que a gente vive uma irrealidade, né? Aquela vida do Instagram, né? Aquela vida do Instagram fala, nossa... Mas eu acho que isso potencializa os problemas, né? De ansiedade, de saúde mental, etc. Entendeu? Sim. Isso aprofunda os desafios, né? Então, eu acho que nós temos um problema a ser analisado mesmo, que é como as pessoas... O lado comportamental mesmo, né? De todas as redes e tal, porque... acho que perdemos um pouco o controle disso aí, né? Tem aquele documentário que é muito legal que está no Netflix, que fala desse lado mais dark, né? Dos algoritmos, né? Então, mas eu achei que eles se pouparam ali, porque é um documentário, só que é feito por pessoas que criaram o problema. Então, eles se pouparam, mas eles estavam conscientes em relação ao problema que eles criaram, né? Sim, então... mas se fosse outra pessoa fazendo um documentário com aquelas mesmas informações, talvez não teria poupado tanto. Eu acho que eles se pouparam um pouco ali. Sim.
Eles falam, a gente que fez. Era o ex-chefe de não sei o que do Google, do Facebook, não sei o que. E a gente fazia isso. Mas tudo bem, mas você que fazia, não era não era um fantasma, era você. Tá. Então Agora é você too late, fez. né? Eles estão levantando o problema que tá too late. Inclusive, ele lança esse negócio da polarização muito por causa das redes, né? Sim. Que você consome. O pior veneno que tem é você ficar seguindo o algoritmo de qualquer coisa, assim. Opa, se você clica por exemplo, eu vou clicar nesse podcast aqui. Aí ele vai te oferecer várias outras coisas similares, assim, né? Ele te oferece e você fica pensando nisso, mas se for ver o comportamento online dos nossos filhos, da minha filha, do meu filho pelo menos, eles ficam só vendo aquele Reels lá ou alguma coisa assim e ficam só seguindo o que o negócio oferece. Sim. O tempo inteiro. Sim. Entendeu? Isso que ele fala que é o pior veneno e é o que o que a maioria das pessoas faz. Sim, e você acaba meio que direcionando, né? Então mas é por isso que eu falo que o cara fique online ali o máximo tempo possível, preso para vender anúncio. É para estudar mesmo, assim. A gente está vivendo um período aí com tudo que traz de benefício essa conexão global, mas também a consciência dos desafios que isso traz, né? Então... E o poder, né, cara? E isso tá no poder de pessoas que não foram eleitas, né? Exatamente. E que podem decidir, cara. Estão com o dedo no pulso da humanidade. Sim. Ou pior ainda, das pessoas que financiaram eles. Sim. Isso é uma coisa de maluco, cara. Uma coisa de maluco que... acho que assim, quando a gente olha para o futuro, né? Os algoritmos, inteligência artificial, tal, assim, vale ler os livros que o Elon Musk sugere de revolução de AI, né? Porque, cara... ele é bem preocupado com ele. É com razão, né? Porque quando a gente fala... assim, não deixa de ser já... O ponto que você está levantando aqui, não deixa de ser um dos pontos que ele levanta como a gênese do desafio, né? Porque, de certa maneira, é uma inteligência artificial que está te direcionando o conteúdo que você está consumindo, que está meio que direcionando o teu padrão de comportamento e consumo, né? Então, não deixa de ser, hoje, a gênese do futuro que ele vê de um futuro realmente, cara, complexo e obscuro mesmo de inteligência artificial, etc. Né? Então, ele é bem pessimista. Ele acha que está tarde demais para corrigir. Você conhece um cara chamado Lex Fridman? Sim, mas sim. O podcast dele é sensacional, cara. É muito, muito bom. Muito, muito bom. Incrível. E ele é um dos maiores especialistas de AI do mundo, assim. Mas ele leva gente de todo tipo lá, né? Então, ele luta jiu-jitsu, então ele leva cara lutador de jiu-jitsu, mas é muito interessante, cara, também. Depois eu te mando as coisas dele, aí você vai gostar. Bom, Zizão. Cara, foi demais. Muito bom. Demais. Foi melhor que eu imaginava. Já sabia que ia ser legal, mas foi melhor que eu imaginava, cara. Depois, quando você acabar esse teu projeto desse livro aí, volta aqui pra gente falar sobre ele. Com certeza, fechadíssimo. Você tem um prazo aí, um timeline? Acho que eu tô sozinho? Nessa startup que eu tô com mais 3 pessoas e que é ligada à liderança humana, e aí meio que eu vou casar o lançamento do livro com essa startup. Tá pronto, então? Tá alguns capítulos já prontos. Tá. Então o que, mais um ano? Eu acho 6 que mais uns 6 meses. Né? 6 meses. Legal. Então volta aqui quando você escrever pra gente falar. Vai ser um prazer. Valeu. Obrigado.